Bom dia, gente. Tudo bem? Quem estava aqui ontem? Aê, legal, que bom, bom revê-los. Vou fazer as mesmas perguntas de ontem para entender o público aqui. Primeira vez no fórum, ergue a mão? Nossa, bastante gente. Gente, o fórum é um evento imperdível. Parabéns por terem escolhido e parabéns por estarem aqui hoje. Como a Camila comentou, e obrigado, Camila, novamente, obrigado a todo o pessoal da Apex, o espaço aqui está lindo, a agenda está incrível. E hoje são 2 horas, gente, focado nesse passo a passo do e-commerce internacional. Então, por 2 horas, a gente vai passar do momento zero até o fim, com parceiros como a Global D e outros, que trabalham com e-commerce internacional há muito tempo, que têm experiência em e-commerce internacional, que têm ferramentas que apoiam o e-commerce internacional. Então, aproveitem bastante, façam anotações. É um momento, assim, é uma das primeiras vezes que a gente tem, assim, 2 horas para falar do único tema, tá? Então, de novo, agradeço e parabenizo a Apex pela agenda. Como vai funcionar? Os primeiros 15 minutos a gente vai ter a Isa da La Roudé, depois entra o Pedro, no caso eu, da Global D, 15 minutos. Aí a gente tem uma conversa com o Diego Puerta, com o Eduardo e com o Jonathan, que são responsáveis por Hub, responsáveis por implementação de Shopify, Vitex, responsáveis por performance no mercado estrangeiro. Depois deste bate-papo de 30 minutos, onde vocês também podem fazer perguntas, vem o Rafael da Chip Smart, onde vai tratar sobre a parte final, né, do processo, que é a logística. Mas não para por aí, porque depois do Rafael, voltam ao palco a Isabela e eu, junto ao Rafa, onde a gente vai ter um bate-papo com vocês de perguntas e respostas por mais 30 minutos. Tá? Então é uma jornada bem interativa, uma jornada que a gente conta com o apoio de vocês. Aproveitem bastante esse tempo. De novo, gente, são 2 horas focadas em e-commerce internacional. Então, eu diria que assim, são experiências de anos. Eu tenho mais de 6 anos de experiência, o Rafael mais de 7. O pessoal tem muita experiência mesmo em 2 horas. Então, aproveite bastante esse tempo, tá bom? Bom, e para começar, eu chamo aqui a Isa da La Roudé para apoiar a gente, para contar o case da La Roudé, um case incrível de Estados Unidos e Europa, né, Isa? Então a Isa vai compartilhar com a gente aqui bastante ensinamentos, bastante conhecimento sobre um case. Então a melhor forma de começar uma jornada é vendo o que já deu certo, tá? Então por isso que a gente começa com o case da La Roudé. Isa, obrigado e bem-vinda. Obrigada, gente. Deixa eu tirar aqui. Primeiramente, bom dia. Muito feliz de estar aqui para contar um pouquinho para vocês a história da La Roudé. Eu vou primeiro falar um pouquinho sobre mim, só para vocês entenderem a minha jornada. Eu sempre trabalhei bastante com e-commerce, então eu comecei a minha carreira na Amaro. Eu fazia planejamento comercial lá e fiquei lá por 3 anos. Depois disso, eu fiz planejamento de e-commerce na Riachuelo, então acompanhava bastante métricas relacionadas à conversão, taxa de adição ao carrinho e esse tipo de coisa. E no começo de 2022, eu iniciei a minha jornada na La Roudé como analista de logística. E hoje eu estou como gerente de supply chain. E eu vou contar um pouquinho para vocês tudo o que aconteceu aí desde esse começo. A La Roudé é uma marca de sapato nativamente americana. Então aqui eu não vou conseguir falar para vocês desafios para entrar no mercado americano, porque a gente já entrou no mercado americano desde o começo. Porém, ela foi criada por 2 brasileiros, né, que é a Marina e o Ricardo La Roudé. Eles moram nos Estados Unidos há 20 anos e estão, né, no mercado americano há 20 anos. A Má trabalhou como Fashion Director da Barneys, trabalhou na Vogue. Então, existia um grande know-how já e um grande contato com pessoas do mercado americano. E aí, em 2020, sim, na pandemia, foi quando eles fundaram a La Roudé. E aí, a produção da marca é toda feita aqui no Brasil, né? Então, melhor dos mundos. A gente produz em real e a gente vende em dólar. A produção é toda feita no sul do Brasil. A gente começou com uma fábrica, a gente começou, na verdade, com fábricas parceiras, depois a gente tem hoje a nossa fábrica própria, e agora a gente acabou ontem de fechar um negócio de um novo espaço muito maior para uma segunda fábrica própria. Então, a gente quis ter realmente o máximo de coisas que a gente podia na nossa mão, por isso essa vontade tão grande de ter a nossa fábrica e fazer tudo do jeito que a gente queria.
E o buraco de mercado assim que a gente encontrou e que a gente acha que foi um dos grandes indicativos da gente conseguir penetrar o mercado rápido e crescer tão rápido, foi que a gente é uma marca de sapatos de luxos por preço um pouco mais acessível. Então, assim, não é um sapato fast fashion e não é um Prada. Então, ele consegue ficar ali no meio do caminho e a gente conseguiu atender muito bem esse mercado e ter um crescimento aí exponencial que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. E a gente envia para o mundo todo, então eu vou falar um pouquinho disso também mais para frente, mas desde o D0 a gente já envia worldwide. Aqui só para mostrar para vocês um pouquinho dos nossos canais de venda. Hoje o nosso principal canal de venda é o nosso próprio site, então é o DTC. Mas a gente também está presente em marketplaces como a Amazon Luxury, Moda Operandi, Over the Moon. E o wholesale também foi uma grande porta de entrada para a gente. Então, quando eu entrei na La Roudé, o nosso maior foco era em wholesale, ou seja, era em varejo. Então, a gente está presente na Lafayette, em Paris, a gente está presente na Nordstrom, Bloomingdale's, Revolve. Joyce é uma de Hong Kong. Então, a gente... acho que foi também uma grande porta de entrada para conhecerem a gente. A La Roudé não tem loja própria física. Mas hoje em dia o nosso site é onde a gente tem a maior força e onde a gente quer trazer cada vez mais força. Aqui está um gráfico das nossas vendas desde 2021, só para vocês terem noção realmente do quão exponencial foi o crescimento em tão pouco tempo. A gente tem um AOS hoje de 1.2, ou seja, cada pedido que é feito, a cliente compra 1.2 sapatos, né? Fazendo uma conta básica aí de pedido por itens. O nosso preço médio é $362, tá? Então, aí a gente tem, falando de bota, sapatos mais caros, falando de rasteirinha, sapatos mais baratos, mas esse é uma média. E a gente tem hoje mais ou menos 140 pedidos por dia no nosso e-commerce, aí sem contar com as vendas de wholesale e marketplace. E aí aqui um dos grandes motivos por qual a gente também cresceu tão rápido são todos os famosos e as celebs que usam La Roudé. Vocês podem estar reconhecendo algumas carinhas aí, mas tem nomes como Taylor Swift, Paris Hilton, Nicki Minaj, Selena Gomez, Lady Gaga, Alicia Keys, a filha da Beyoncé ali em cima. Então, foi realmente... A gente conseguiu agarrar essa fatia de mercado e isso também foi uma das grandes coisas que ajudaram a gente a, enfim, ser uma marca tão desejada e tão querida por todo mundo. E aí aqui só para explicar para vocês como a gente operava no começo, quando eu entrei, e como a gente opera agora. Então, como eu falei, a gente tinha o wholesale como nosso principal canal. Foi onde a gente também conseguiu ser conhecida e por vários consumidores. E a gente tinha todo o nosso estoque nos Estados Unidos. Então, a produção ficava pronta aqui, a gente precisava compilar essa carga, ou então esperar ficar pronto um número que seria ok para a gente voar, para economizar no custo do frete. E aí a gente esperava aí, sei lá, uma semana e pouco, 2 semanas para conseguir voar isso, para daí chegar lá, eu ter que enviar para minha warehouse, para demorar não sei quantos dias para receber, e aí depois eu ter esse estoque disponível para poder enviar para o cliente. E a gente só enviava para os clientes através desse estoque do US, porque a gente só tinha estoque lá. E aí, hoje, a gente opera nesse modelo novo que a gente chama de D2D, que é Direct to Demand, onde a gente gerencia a maior parte da nossa cadeia de suprimento. Então, a gente concentra a maior parte do nosso estoque com a gente está cada vez mais diminuindo o canal de wholesale, no sentido de, tipo, hoje a gente faz dropship com eles. Então, eles vendem no site deles, mas com o nosso estoque. A gente entendeu que não fazia mais tanto sentido ficar com um monte de estoque para cá, um monte de estoque para lá, sendo que, enfim, ainda mais por ser sapato, que é um produto que, enfim, tem uma grade, então que não é um produto muito fácil de dividir estoque. Então, a gente trabalha bastante com dropship hoje. A gente só vende para os wholesalers para a loja física, e caso contrário, é do drop, ou seja, é do nosso estoque. E a gente começou a vender em pre-order, que aí foi onde o Rafa da Chipsmart entrou. A gente não tinha produto que a gente não conseguia assim, ter estoque o suficiente para toda a demanda que a gente tinha. A gente produzia muito mais, chegava, acabava. A gente produzia muito mais, chegava, acabava. E a gente falou, ok, vamos ligar uma pre-order, se a cliente quiser comprar
enquanto o produto ainda não estiver aqui, ela vai saber que o produto vai demorar um pouco mais para chegar, mas a gente já vai ter feito essa venda, a gente vai ter antecipado essa venda. Então, a gente começou com essa questão da pre-order e começou muito forte. Era uma época que realmente a gente não estava conseguindo dar conta de produzir tudo que a gente tinha que produzir. E aí, tendo essas pre-orders, era uma venda já feita. E aí a gente começou, tipo, cara, eu não vou esperar, não sei o que, toda a carga ficar pronta, para daí eu ter que esperar não sei quantos dias para conseguir voar isso, para daí eu ter que esperar enviar isso para minha warehouse, para depois a cliente pensar em receber o produto. Por que eu não mando direto do Brasil para casa da cliente? Sim, vai demorar, sei lá, 2 dias, 3 dias. E aí foi onde o Rafa entrou e me ajudou muito, assim, nesse começo. A gente começou a enviar todas as pre-orders direto do Brasil. Então, nada que já tinha venda realizada entrava no bolo de, tipo assim, compilar a carga e ir para warehouse. Não, a gente já começou a enviar tudo direto. E a gente lançou, na verdade, vai ser lançado agora em setembro, um armazém aqui no Brasil. O objetivo principal do armazém no Brasil não era vender no Brasil, e sim continuar enviando as mercadorias para os Estados Unidos, diretamente para a porta da cliente. Em torno de 3, 4 dias, óbvio que a gente vai continuar tendo uma warehouse nos Estados Unidos. A gente precisa oferecer entrega no mesmo dia, entrega no dia seguinte, no mercado americano, assim. Não tem como não ter isso. Mas a maior parte das clientes que querem a entrega padrão lá, que é a que a gente paga, aceita receber de 3 a 5 dias, e aí é onde a gente consegue enviar aqui do Brasil. E por quê, né? Porque além do que eu já falei, né, de rapidez e tudo mais, a gente ganha muito no custo também. Não sei se todo mundo sabe, mas para enviar uma mercadoria para os Estados Unidos, se ela é inferior a $800, a gente não paga imposto. Então, são 10% aí sobre cada par de sapato que antes eu tinha que pagar, e agora, quando eu envio direto para casa da cliente, eu não preciso pagar. Enfim, entre outros, alguns custos que a gente também conseguiu reduzir dessa forma. Então, a gente conseguiu priorizar bastante a eficiência e bastante os custos reduzidos e os lead times também, que é muito importante para a gente. A gente sempre fala que a gente trata sapato como um produto perecível, assim. Se passou a tendência, já não vai mais vender, já não adianta mais. Então, o sapato mais barato é o sapato que já está vendido. Então, a gente tem muito isso na nossa cabeça. Então, a rapidez para a gente é uma coisa bastante importante, assim. É isto. Aqui está o meu contato e o contato da La Roudé também, caso vocês precisem, queiram falar sobre alguma coisa. Tem um mini spoiler aqui de que vamos lançar o site no Brasil até o final do ano. Como a gente já vai ter o armazém no Brasil, a gente entendeu que faria sentido também ofertar para o público daqui. Então, estamos começando agora a correr atrás de tudo para fazer com que isso aconteça. Mas se alguém aí também tiver alguma parceria bem massa para oferecer, podem entrar em contato comigo. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Isa. Gente, olha que interessante o que a Isa trouxe para a gente. Eles começaram num formato de estoque avançado, né? No formato com fulfillment center no país destino, ou seja, nos Estados Unidos. E depois eles entenderam que o prazo de entrega, o custo logístico era algo que já estava mais evoluído, não era tão necessário ter um fulfillment center e um custo alto, né, na moeda em dólar nos Estados Unidos. E fizeram um processo inverso, um processo que hoje é como a maioria das marcas estão começando, mas no passado não era tão possível, por custos logísticos e etc., que é o cross-border, né? Então envia daqui diretamente para o consumidor final. E aí ganhou eficiência, ganhou mais lucratividade. Ela falou que ela custa em real e vende em dólar. Então, e isso é o sonho de todo mundo, né? Vender em moeda forte. Então, parabéns pelo case e muito obrigado novamente. E agora, gente, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Pedro, sobre mim, sobre GlobalD, como que a gente consegue apoiar na jornada do e-commerce internacional. Para quem já estava aqui ontem, vamos ver de novo os 6 passos, porque é a base de tudo. Então, a gente dá um pouco aqui de direcionamento também para o pessoal que vem depois, os nossos parceiros, e para dar embasamento para todo mundo. Quem já viu ontem, ótimo. Vamos ver de novo juntos como funciona, quais são os 6 passos da venda internacional. Então, como comentei, eu sou o Pedro, CEO da GlobalD. Nós somos uma inteligência artificial que gera dados, pesquisa de mercado para o mercado destino que você vai entrar. A gente gera informações do concorrente, volume de vendas, ticket médio. A gente gera qual o certificado necessário para o seu produto entrar nesse país, qual é o imposto. A gente gera a tradução do seu produto, né, da sua copy, para o país destino, em inglês, em espanhol, enfim.
tudo isso em segundos, que no passado levaria um pouco mais de tempo com uma consultoria tradicional e muito mais acessível. E o primeiro passo do estudo o primeiro passo do e-commerce internacional é o estudo de mercado. Quando a gente fala em estudo de mercado, no fim do dia é entender a cultura do cliente, é entender a cultura do país que você está entrando. Eu falei isso aqui ontem, gente. Se você não entende a cultura, a chance de fracasso é muito grande, porque às vezes o seu produto não se adequa a essa cultura, simples assim. E como eu entendo a cultura? Estudando o mercado, fazendo uma pesquisa, avaliando os reviews negativos e positivos dos teus concorrentes, entendendo como o seu concorrente se posiciona. Se ele posiciona made in Taiwan, made in Uruguai, made in Argentina, faz sentido que o seu produto seja made in Brasil. Agora, se você está checando que o seu concorrente se posiciona como uma marca americana, uma marca europeia mesmo, de fato, mesmo você sabendo que é produzida ali na Colômbia, é um indicador que essa cultura não aceita um made in algum país. Esse tipo de informação, esse tipo de dado estratégico, você vai encontrar na pesquisa de mercado. O segundo passo é você adaptar o seu produto depois de entender o mercado. Tá? E aqui é o exemplo do móvel, né? Pegando o mercado americano. Quando a gente fala do it yourself, faça você mesmo, é uma cultura do país americano, é uma cultura da população americana, que é montar o seu próprio móvel muito diferente do que a gente faz aqui no Brasil e na América Latina. Então, se eu vou trabalhar com móvel, por exemplo, eu preciso entender que a minha embalagem, o meu manual, o meu produto seja fácil de montar, né? Seja algo que adapte à cultura deste país. E quando a gente vai na descrição, nos reviews dos clientes deste produto, as duas primeiras linhas falam exatamente isso. Fácil de montar, em 30 minutos eu pude montar meu produto, as informações são claras. Então, é um produto que encaixa na cultura deste país. É esse tipo de conhecimento que você precisa ter quando você executa a pesquisa de mercado. E o que acontece, gente? A maioria não faz a pesquisa, ou não fazia. E eu até entendo por quê. De novo, levaria tempo, uma consultoria, um alto investimento, geralmente um custo na moeda de destino, talvez não falasse o seu idioma. Mas agora isso mudou, então você não tem mais a desculpa de que é muito caro, leva muito tempo, não. Agora você tem como fazer a pesquisa de mercado de forma acessível, para poder adaptar o seu produto. E o terceiro passo é quando você precisa validar as características, os ingredientes, seja um alimento, um suplemento, do seu produto para entrada nesse mercado. E esse gráfico, que é uma pesquisa da Statista, nos diz exatamente isso. O segundo ponto aqui, o principal problema de uma operação cross-border é as regulamentações. Tanto um FDA quanto a identificação do AGS Code de forma incorreta cai na alfândega e não passa para frente. É o segundo ponto aqui. O primeiro é atraso nos envios, mas atraso nos envios tem até nacional, né? Então isso faz parte. Então o segundo ponto é exatamente o terceiro passo aqui de problema, tá? Que é não validar o requerimento técnico. E quando a gente fala, de novo, pegando o mercado americano como exemplo, temos o FDA, né? O pessoal de alimentos, suplementos precisa até de fato você não precisa ter a certificação, mas o prior notice, que é você ter você identificar que você iniciou o processo do FDA, já é válido para você começar a vender neste país. Então, identifique no país que você vai entrar qual é a certificação necessária. Isso também faz parte do passo, ou seja, faz parte da pesquisa de mercado, de entendimento do país que você está entrando. Quarto passo, escolha um canal de venda que suporte a sua operação internacional. E mais do que isso, entenda qual é o principal marketplace deste país. Porque quando você começa uma operação em outro país, você precisa testar. E você precisa testar onde você tem volume. Não adianta você testar numa plataforma que você não vai ter volume para conhecer o mercado. E para errar também. Você vai errar. Então, erre rápido. E para errar rápido e mais barato, você erra onde tem volume. Então, encontre, por exemplo, nos Estados Unidos, a Amazon detém 50% do mercado americano. Por que eu não vou estar na Amazon? Eu conheço muitas marcas que entram, começam pela Amazon, site próprio, etc. Mas depois acabam ficando só com o seu site próprio. Natural, perfeito, melhor ainda, melhores margens, etc. Mas o primeiro passo, você precisa encontrar esse marketplace de volume. E aí a gente fala também das plataformas, né? Que a sua plataforma possa te atender de forma global, que possa ter um meio de pagamento global, que você possa localizar o seu checkout para esse país e cobrar na moeda desse país. E aí a gente tem o Shopify, o WooCommerce, a gente tem Vitex e assim por diante. O quinto passo, atendimento ao consumidor. Se o teu consumidor não está no WhatsApp, não faz sentido você oferecer o WhatsApp.
Eu sei que é óbvio, mas, gente, não é replicar o que você faz 100% para outro país. De novo, lá na pesquisa de mercado, você vai entender a cultura e vai poder definir como atender melhor esse cliente. Até porque, em países mais desenvolvidos, os reviews dos produtos são textos enormes. O próprio Marketplace tem ações para que você possa escrever uma review mais completa, colocar fotos e vídeos, você ganha pontos, enfim, ganha cashback para isso. Então, mesmo que não seja um problema, mas que você possa ter uma comunicação mais clara e mais próxima com o seu consumidor, avalie o canal correto para isso. De novo, vamos entender o mercado americano, mais comum SMS e ligações. Então, talvez você não precise de um WhatsApp, número de WhatsApp, estourando lá na sua página para atendimento ao consumidor deste país. Obviamente que isso está mudando, né? 20% da população americana é falante de espanhol, ou seja, tem influência latina, então também está no WhatsApp, né? Mas é só um exemplo para vocês entenderem como estar nesse canal. E o último passo é a logística. Avalie se o seu provedor logístico pode te apoiar de ponta a ponta. Que ele possa retirar a mercadoria no seu fulfillment center, na sua loja, onde quer que seja, e entregue no consumidor final lá no país destino. Tá? Porque existem muitas transportadoras que vão quebrando essa cadeia com terceiros. E esse é um problema enorme. Que deu um problema na alfândega e aí a agência que contrata não vai certificar esse processo, vai culpar o terceiro e fica um rolo danado. Então, se você puder entender na sua operação logística alguém que faça ponta a ponta, alguém que suporte outros países também, que quando você se torna global, naturalmente outros países vão comprar o seu produto, gente. É bizarro isso, mas naturalmente o seu produto vai ser vendido. Porque é muito mais fácil alguém da Europa comprar da sua loja americana ou alguém dos Estados Unidos comprar da sua loja europeia do que da loja brasileira. Mesmo que você tenha .com.br/N/ES e assim por diante. É vitrine e é marketing isso também. Então, entenda essa sua logística possa apoiar de forma global e que possa te apoiar na logística reversa. Tá? Principalmente o pessoal de moda e etc. É fundamental que essa logística te dê suporte no momento de trazer essas mercadorias de volta por algum problema alheio ao vendedor, alheio a vocês. Existem já algumas transportadoras que fazem esse processo sem que tenha impostos trazendo essa mercadoria de volta, nacionalizando ela, corrigindo algum problema na mercadoria e enviando de volta. Tá? Então já tem transportadoras trabalhando nisso. A logística no passado era um problema, gente. Hoje ela é a solução. E o case da Isa, da La Roudé, é exatamente isso. Ela tirou um warehouse lá na ponta, do lado da casa do cliente, vamos falar assim, trouxe para outro país para enviar unitário. Tá? Então, hoje a logística é a solução, não é mais um problema. E para quem... bom, concluindo, o mais importante é começar. Essa pode deixar aqui. É a minha. Obrigado. O mais importante é começar, porque é um processo que é difícil. Tá? Eu nunca vou falar que é fácil exportar. É difícil. Então, se você posterga, você não sente aquele gostinho. Depois que você coloca um pezinho, já começa a entrar $1, €1 e assim por diante, você gosta da coisa e segue, começa a trabalhar e coloca mais esforço nisso. Tá? Então, como é um processo difícil, muitas vezes algum departamento vai falar assim, gente, vamos focar aqui no nacional. Mas, por favor, comecem, evoluam no processo, tenham paciência para adaptar a sua estratégia. Não deixem de estudar no mercado. Eu falo muito da Global D, mas, gente, Google, próprio Marketplace, façam as pesquisas e entendam o mercado antes de tudo. É fundamental para o seu processo, tá? E, como eu comentei já no começo, a cultura do país em questão é fundamental para entender se o seu produto vai ter aderência ou não. Para quem não estava aqui ontem, a gente tem o checklist de ontem, que é um processo que você pode seguir checando com a sua equipe, cada passo do processo de e-commerce. Então, estou deixando o link aqui para você fazer o download. Vou esperar o pessoal baixar. Sem pressa, gente. Temos 2 horas hoje aqui. Tá de boa. Antes da gente seguir... deixa eu só voltar. Opa, eita. Você pode voltar para mim, por favor, José? Mais um. Mais um. Tá, perfeito. Pessoal, todo mundo já baixou? Ainda não?
Vou esperar um pouquinho. Se eu não me engano, a gente tem impresso também, né? Então, quem quiser depois pode pegar aqui com o pessoal, tem o checklist impresso também, tá? Bom, vamos lá. Gente, o que é Global D? Uma ferramenta de inteligência artificial que gera dados estratégicos para as marcas que desejam expandir para outros mercados. Se você é uma indústria, se você é um e-commerce, se você tem marca própria ou não, a ferramenta serve para você. Se você vai vender para os Estados Unidos ou se você vai vender para o México, a ferramenta serve para você, tá? A gente ainda não atua em todos os mercados, porque a gente tem muita questão de compliance, ou seja, a gente traz informações, requerimentos técnicos, impostos, etc. Então é um pouco complexo ter o mundo inteiro abaixo da plataforma. Mas aos poucos a gente vai adicionando outros países. A gente é muito focado nos Estados Unidos, mas a gente recentemente abriu dados também do México. E, sem mais delongas, eu vou trazer aqui para vocês agora algo bem prático, que foi isso que a Apex nos pediu. Pedro, a gente quer algo que ensine, que compartilhe, que seja conteúdo. E o prático aqui, eu vou passar exatamente o software, tá? Por causa da internet, não dá para fazer ao vivo. Então, a gente gravou a tela. E a gente vai mostrar aqui um exemplo de como realmente funciona para que vocês possam entender, não a Global D, gente, mas entender o que vocês precisam fazer na pesquisa de vocês. Tá? Não é necessariamente nessa ferramenta, mas o que vocês precisam estudar para ter uma jornada com poucos erros, uma jornada de sucesso. Eu vou pedir ajuda para o José, para a gente seguir aqui. Então, se puder dar o play, por gentileza. Eu vou vir aqui para o outro lado. Bom, a gente está na plataforma e a gente vai agora começar a busca. Tá? Digamos que eu vendo um tapete de yoga de 10 milímetros. Eu vou escolher aqui. Pode pausar, por favor, José? A ação é analisar o mercado e eu estou escolhendo o mercado americano e eu vou analisar dentro da Amazon. Tá? Lembra que o mercado americano, 50% das vendas online são da Amazon. Tá? Então, a gente precisa estudar onde tem volume. Tá? A ferramenta vai começar a trazer os dados. Tá? Então, ela está pensando e ela está trazendo as informações necessárias. Olha só, ela está gerando aqui, em segundos, um estudo de mercado de 5 produtos, dos principais vendedores, produtos similares ao tapete de yoga que eu quero conhecer porque eu vendo tapete de yoga. Tá? Quais informações ela está trazendo? Ela está trazendo o nome do produto, a descrição, o link do produto, o preço de venda, o volume de venda do último mês, se é Prime ou não, quem faz o envio, qual é a estratégia logística, se é free ou não, e as avaliações dos clientes. Além de trazer isso em formato de tabela, no fim ela está trazendo a média. Tá? E a gente vai poder avaliar por essa média qual é o ticket médio que eu posso utilizar. Pode pausar, José, por favor? Qual é o ticket médio que eu vou utilizar? Então, média de preço de venda, $27, volume médio de vendas, 9 mil no último mês, e avaliação média dos clientes de 4,46. Gente, com esses dados, consigo entender o mercado? Consigo já entender uma boa parte do que o mercado me espera. Consigo fazer a precificação? Consigo. Consigo entender o volume, ou seja, se tem uma aderência para o meu produto nesse país? Porque não adianta eu fazer um cross-border, que não é um processo fácil, para um país que não tem volume. Não faz sentido. Então, aqui a gente tem volume? Poxa, a gente tem um certo volume. E aqui só está trazendo o top 5. Tá? E aqui no nosso direita, você vai entender qual é a estratégia logística dos seus concorrentes. Então, percebam que todos aqui estão no Prime da Amazon. O que isso quer dizer? Entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, opa, eu preciso entender se o meu operador de cross-border tem a capacidade de, pelo menos em 4 dias, o produto estar na casa do meu cliente. Senão, eu vou ter que encontrar outro diferencial para justificar um prazo de entrega um pouco maior. Faz sentido? Beleza. José, por gentileza, pode dar o play. Aí agora, a gente vai seguir para uma outra avaliação, que é importante que vocês precisam entender também no processo de vocês. Tá? A gente vai trocar aqui de analisar o mercado para competitividade e demanda, ainda no mesmo produto, ainda na Amazon, e agora a ferramenta está trazendo para a gente, em termos de competitividade e demanda, como é este mercado. E aqui a gente tem a seguinte informação. Ele trouxe aqui os principais concorrentes, tá? Que são aqueles 5 que a gente viu antes. E olha que interessante. O top 5 representa, nesta categoria, 23% das vendas. O que isso quer dizer? É uma categoria que eu posso entrar. Agora, se o top 5 representasse 60% das vendas, aí eu já ia para outro produto. Tá? Então, isso é importante vocês avaliarem também no estudo de vocês. Tá? Se a categoria permite que você tenha uma entrada, se o top 5 não está consumindo toda essa categoria, onde você vai ter uma competência em espanhol, perdão, uma competitividade muito grande.
Tá? Isso é importante você avaliar. E aqui a plataforma traz mais detalhes aqui dos 5 mais vendidos. E também traz aqui um resumo do que a competitividade é alta, tem bastante ofertas e etc. Agora a gente vai para a diferenciação do produto. Então a plataforma vai nos dizer assim, baseado nesse top 5, qual é a sugestão de diferenciar o seu produto para esse mercado? Lembra que a gente precisa adequar nosso produto ao mercado, né, à cultura em questão. Então a plataforma, com a sua inteligência, vai trazer isso para você. Olha, a sugestão é essa para esse mercado, baseado no que melhora, o que mais acontece neste mercado. Então, pode pausar, por favor, José? Então, olha só. Obviamente, gente, que algumas coisas são genéricas, né? Material de qualidade, é óbvio. Tá? Aqui ele não trouxe preço, às vezes ele traz o preço, é óbvio. Mas olha só, extras inclusos, o ponto 5. Alguns dos tapetes mais vendidos vêm com extras, como uma alça de transporte. Olha que interessante isso. Sustentabilidade é interessante. Tamanho e espessura, isso não é genérico. Isso ele entendeu nos 10 milímetros ou em outras espessuras que, olha, os com maiores espessuras vende mais. Tá? Então, esse tipo de informação é importante você captar também no seu processo de estudo de mercado. Como eu posso me diferenciar desse top 5? Né? Como eu posso fazer ou fazer parte desse top 5 diferenciando o meu produto? Tá? Isso é importante para você avaliar também. José, por favor. Aí ele trouxe também aqui os links dos produtos que ele trouxe para analisar. Ah, interessante, ó, ele trouxe qual é o padrão de material desse produto também, tá? Então, ele traz essa análise, também trouxe o preço competitivo, uma coisa que a gente já viu na primeira pesquisa, então ele está retrazendo algumas informações aqui. E agora, a gente vai... Beleza, agora a gente vai fazer algo bem interessante aqui. A gente vai encontrar um produto, tá? Na Amazon brasileira, e a gente vai trazer esse produto entendendo quais são as certificações necessárias deste produto. Então, por exemplo, eu tenho meu produto, pode pausar, José, por favor. Eu tenho um produto na Amazon brasileira e eu quero vender nos Estados Unidos. Eu posso simplesmente pegar o código desse produto e jogar na plataforma que ele vai trazer. Tá? Então, não preciso descrever o produto. Antes a gente descreveu, agora a gente trouxe o código do produto. Você pode trazer o link do produto também. Enfim, gente, não existe algo assim certeiro, você precisa dessa certificação. Isso, de fato, só um terceiro, consultoria, vai te apoiar, tá? O que a gente traz aqui, olha, é possível que essa certificação faça sentido. A partir dessa informação, você vai para o próximo passo, que aí é contratar uma empresa que, de fato, faça certificações e assim por diante. Então, a gente se entrega conhecimento, tá? E aqui a gente tem 3 possíveis certificações para o tapete de yoga, que a gente tem na nossa conta na Amazon brasileira, por exemplo, tá? Então, ele trouxe as 3 possíveis, ela trouxe aqui o link, onde você pode encontrar um pouco mais... Ah, não, esse aqui é o link do produto, perdão. Mas ele traz também o link dessas certificações, onde você pode ler e entender um pouco mais. E, às vezes, você, por conta, vai entender, olha, meu produto não tem esse tipo de material aqui, então eu não preciso dessa certificação. E tá tudo bem, tá? Não é todo produto que precisa de certificação, de fato. Tá bom, gente? Então, esse aqui é um pouquinho do que a gente viu de requerimentos técnicos lá nos 6 passos, tá? Agora, a gente está entrando na Amazon brasileira também, a gente está pesquisando um tapete de yoga aqui. A gente vai pegar esse tapete como se fosse um nosso tapete, tá? A gente escolheu um tapete, vamos ver qual foi escolhido. Beleza, a gente escolheu este tapete, tá? Tem algumas informações dele ali. A gente vai pegar o código desse tapete. Nós vamos lá na Global D e agora a gente vai escrever um título, descrição e características desse produto em inglês. Mas, gente, não é traduzir, tá? É escrever. Tá? Essa é a diferença de Google Translate e da maioria das plataformas. Pode pausar, por favor, José. Aqui a gente está descrevendo, fazendo uma nova copy em inglês, levando em consideração o que o Top 5 faz de boas práticas desse produto. Então, vocês vão perceber, façam depois uma busca em casa de tapete de yoga na Amazon americana. A maioria tem o non slip, né? Que é não escorrega. E vocês viram na página brasileira que não tem no título do produto não escorrega. Só tem yoga mat não, tapete de yoga e etc. Né? Um pouquinho de informação. Aqui a gente já traz no padrão de SEO e padrão de Amazon. Olha o tamanho do título.
que é o que a Amazon sugere, que é o que o mercado americano trabalha. A descrição e as características do produto. Tá? Então já traz em inglês, já traz pronto para você copy paste, né? Copiar e colar dentro do seu canal de venda, na sua Amazon, no seu Shopify, no seu Vitex, seja onde for. Tá? Baseado nisso, tá? Sem fugir das características do produto. Então, eu não estou inventando característica aqui. Né? Estou adequando baseado nas características que a gente tem. Tá bom? José, por gentileza. E a gente vai encerrando aqui com mais 2 pesquisas. Aqui ele está só sublinhando o que é interessante que ele trouxe, né? E agora a gente vai para a seguinte pesquisa, tá? Você pode também escrever, você pode... Antes a gente utilizou um único botão que trazia informação, né? Agora a gente está escrevendo, está perguntando para a plataforma. Estou pedindo para ela encontrar esse produto na Amazon brasileira e encontrar o AJS Code, que é o código, né, o NCM internacional, vamos chamar assim, tá? E ele trouxe aqui 2 opções. De novo, ele não vai ser enfático em trazer, olha, é esse. Não, ele traz 2, você busca, avalia, entende se de fato esse é o correto para o seu. Até porque o mercado americano ele tem mais códigos do que o NCM, porque ele tem diferenciação de material, se é uma camiseta, o percentual de algodão, enfim, e assim por diante. E aqui a gente pega esse AJS Code de exemplo e vai entender o imposto de exportação desse produto. Pode pausar, José, por favor? E aqui a gente entende que este AJS Code, perdão, gente, tem um imposto de exportação para os Estados Unidos de 4,6%. Mas não se preocupe, que até $800 não tem o imposto de importação, tá? Mas é só como título de conhecimento para consumidor final. Não, é para B2B também. Até $800 não tem para os Estados Unidos, por causa do de minimis, não tem o imposto. Tanto o consumidor final quanto PJ. Não, isso é dos Estados Unidos, o de minimis. Tá? A pergunta foi se se essa condição do de minimis é só para os Estados Unidos. É que o de minimis cada país tem o seu valor, né? Os Estados Unidos até $800 é um dos maiores que tem. Tá? A Europa, se não me engano, está 150 euros. Tem $800 australianos aí na Austrália também. Enfim, cada país tem o seu de minimis, né? Que é até quanto o meu produto entra sem um imposto de importação ou exportação. Tá? Por favor, José. E aí trouxe o imposto desse AJS Code. Aí aqui ele falou, olha, alguns países têm taxas especiais que você pode avaliar os valores. E por último, então, ele está trazendo uma estimativa de custo de frete internacional. O Rafa da Chip vai me matar agora, porque ele está trazendo preço de balcão. Lá com o Rafa é muito mais barato, tá? Então, o preço de balcão é de $40 a $50. Mas, gente, para esse produto que não é nada pesado, é menos de $20. Tá? Então ele trouxe preço de balcão, mas de novo, quando você tem uma conta com a Chip Smart, que tem diferentes logísticas abaixo de si, ele traz um benefício de contrato muito maior e por $20, $15 você faz o envio do produto, tá bom? E aqui você pode perguntar para a plataforma também quais são os 6 passos para começar a vender nos Estados Unidos que a gente acabou de ver aqui. Tá certo, gente? José, pode passar, por gentileza? Aproveitar o José, muito obrigado. Uma dupla aqui que ornou, hein? A gente funcionou bem. Então, gente, você precisa avaliar o seu mercado, você precisa entender a competitividade e demanda, você precisa entender como vai se posicionar, como você vai diferenciar seu produto, adequar seu produto para essa realidade, as certificações técnicas, avaliar todas as características, ajustar o seu catálogo, a sua cópia, o seu produto para esse país e avaliar todo o frete, toda a questão de impostos e a questão do AJS Code para este país. Tá? Esses são os passos que a gente viu aqui em alguns minutos, pausando e etc. Então, quando você faz por conta, é de fato em segundos. Gente, para terminar, estude o mercado, de novo. Comece pelo menos com 3 canais de vendas. Eu já comentei aqui, o marketplace de maior volume do país de origem. Depende do país, marketplace de nicho é uma realidade. Então, a gente sabe que o mercado americano tem muitos marketplaces nichados. Então, tem marketplace de imóveis, tem marketplace só de moda. A própria Isa trouxe aqui o caso dos marketplaces que eles utilizam. No começo, mais importante do que vender, do que lucrar, perdão, é vender, porque você testa a cultura, testa o mercado, entende. Então, eu sei que o financeiro vai brigar contigo, mas assim,
tem um budget lá de 6 meses para testar o mercado, para vender mesmo, do que ter a última linha positiva, tá? Deixa eu vir pro ladinho aqui. Gente, não utiliza o Google Translate, eu falei isso ontem. Essa do meio é muito comum. Quero vender para brasileiro que mora nos Estados Unidos. Gente, representa menos de 1% da população. O mercado da saudade existe? Existe, claro que sim. Mas se você está num país que você pode ter 100% do público, por que 1%? Isso é diferente quando eu falo para o público falante de espanhol na América Latina. Porque aí 20% da população americana é falante de espanhol. 20% da população americana é um PIB da Alemanha. Então, gente, faz sentido focar nesse público. Tá? Agora, brasileiros que vivem em tal país, não sei, acho que você poderia focar num volume maior de população. De novo, fácil não é. Se alguém falar que é fácil, gente, desconfie. Mas é acessível e possível. Tá? Aqui hoje são 2 horas de ferramentas e conhecimentos para que você entenda o quão possível e acessível isso é. Tá bom? Gente, quem quiser pode encontrar um melhor horário para a gente marcar um call. Obviamente, essa semana está impossível, mas acho que semana que vem tem alguma coisa ainda. Mas também acho que eu vou estar até o fim aqui, então a gente vai ter um momento de bate-papo agora e também no final de perguntas abertas com vocês, e também estarei ao redor aqui do stand da Apex durante o dia todo, a gente vai conversando. Você pode também me escrever por e-mail ou também me seguir no Instagram, @pedro.global, e no QR Code você consegue agendar um call diretamente comigo. A gente tem 30 minutos aqui, onde a gente tem pessoal de agência, pessoal de performance e pessoal de hub de marketplace. Cada um vai se apresentar, vocês vão entender melhor o que está acontecendo aqui. Nesse bate-papo, a gente vai se perguntar, então a gente vai conversar, a gente tem experiência de mercado. E se alguém tem alguma pergunta, por favor, ergue a mão, a gente não tem muito tempo, as perguntas vão ser mais no fim. Mas, por favor, ergue a mão e a gente tenta coordenar aqui para pelo menos ter 2 ou 3 perguntas da audiência, tá bom? Vou pedir então para o Jonathan, por gentileza, se apresentar, mas antes, obrigado. Obrigado por ter topado o desafio de estar aqui, o aceite. Eu sei que o fórum vocês estão expondo também, então não é fácil sair do stand e vir aqui, então eu agradeço de verdade. E vou pedir, gente, por favor, uma salva de palmas para a galera que está aqui hoje, compartilhando conhecimento com um propósito bem legal, bem lindo. Jonathan, por favor. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom, muito prazer. Eu sou o Jonathan Cardoso. Eu sou o CEO e cofundador da Wave Commerce. Nós somos uma agência full service que atua realmente de ponta a ponta, desde a implementação de e-commerce até a entrega. E aí, com vários parceiros. Um prazer estar aqui com o Eduardo, com o Diego. Eduardo, para quem não sabe, aí eu já vou puxar um gancho aqui. Em 2016, eu fui aluno do Eduardo. Edu aqui me deu... Os cabelos brancos me entregam agora. Aí, ó, os cabelos brancos. Então, quando eu estava aprendendo sobre e-commerce, fazendo curso de gerente de e-commerce, o Eduardo era professor na parte de plataforma. Mas falando da Wave é isso, quero contribuir muito, ajudar vocês. Por favor, fiquem à vontade aí com perguntas ao longo aqui dessa nossa conversa. Bom, o Jonathan já confessou a minha idade aqui, né, gente? Eu vi que tem uma galera que é o primeiro fórum, né? Hoje eu posso dizer que é o meu primeiro fórum. Fui apresentado como F1, mas eu tô no primeiro fórum como Go Deep, que é a nossa nova marca. Mas esse é o meu 13º fórum, então eu só não participei dos 2 primeiros. E para mim, prazer enorme estar aqui batendo papo com a galera. Nós somos uma empresa de plataforma de e-commerce, muito especializados em soluções B2B. Em função dessa parceria de B2B, nasce uma parceria com a Amazon lá em 2010. Somos o primeiro integrador da Amazon na América Latina. Então a gente foi parceiro deles são 14 anos de parceria com a Amazon. E junto com eles a gente começa o processo de cross-border, que eu acho que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, da venda não só Brasil, mas para outros países. Então, o nosso trabalho é ajudar indústrias distribuidores no mercado nacional, tanto com B2B e B2C, e muito forte na operação de marketplace no Brasil e fora do Brasil, que eu acho que é o que a gente vai bater um papo hoje aí. Passar a palavra para o Diegão, que esse aqui é fera. Assim ficou mais difícil para me apresentar, mas bom dia. Eu que quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, muito legal. Eu espero contribuir com a informação ou a experiência que vocês estão buscando. Eu sou o Diego, sou cofundador e CEO da CRP Mango. Nós somos uma agência totalmente focada em digital e especialista em e-commerce de alta performance. Nós temos uma parceria muito próxima com a Shopify, que é uma plataforma de e-commerce global. Nós somos uma das agências Plus Partner da Shopify, né? Então, do hall de agências ali que estão capacitadas para entregar as contas mais enterprises, as operações mais complexas que envolvem
naturalmente operação no Brasil, fora do Brasil, Latinoamérica, enfim, mundo todo. A Shopify está preparada para entregar e-commerce em qualquer lugar do mundo. É muito legal estar aqui de verdade, acho que a gente consegue trazer bastante insights. Eu quero que vocês fiquem, por favor, à vontade para trazer suas dúvidas, que eu vou ter o prazer aí de responder e colaborar. Obrigado. Show de bola. Me diz uma coisa, Diego. Antes, Diego, então, focado em implementação de Shopify, tá? Eduardo, focado em hub de marketplace. E Jonathan focado também faz implementação, mas super focado em performance, ou seja, em gestão de contas, em anúncios e etc, para o mercado cross-border também, tá? Então eu vou começar de lá para cá com o Diego, com implementação de Shopify. E a pergunta é assim, é muito simples, por que Shopify? Por que Shopify é vista como uma das melhores ferramentas para uma marca que deseja ser global? Cara, porque a Shopify é global, basicamente é por isso. A Shopify está presente em mais de 170 países, ela tem milhões de lojistas espalhados pelo mundo. No Brasil são mais de 100 mil lojas, tem cerca de 20% de market share aqui. Mas quando você olha para o mundo, então quando você olha para uma operação que quer entregar para o mundo todo, a Shopify está preparada e ela encurta o seu caminho de uma maneira inacreditável. Eu diria confortavelmente, porque hoje a gente está muito próximo da Shopify, mas a gente já implementou outras plataformas, a gente é parceiro Vtex também, a gente já trabalhou com Tray, com diversas outras plataformas, mas eu confortavelmente posso dizer que não tem plataforma mais preparada para entregar o teu e-commerce cross-border do que a Shopify. Então, para dar um exemplo simples, a gente falou muito da Amazon, um dos passos que o Pedro comentou, né? Cara, vai onde tem demanda, né? E a Amazon tem 50% do mercado americano. Então, se você quer ir para os Estados Unidos, naturalmente você vai estar na Amazon. Cara, a Shopify está nativamente conectada na Amazon. Então, se você tem a sua loja para os Estados Unidos, você conecta o teu estoque na Amazon, você já está vendendo na Amazon com o teu estoque sendo controlado dentro da Shopify, num único lugar. A Shopify, ela integra as contas do Amazon Prime dos consumidores lá dos Estados Unidos. Então, tudo que eu compro, vocês provavelmente têm contas na Amazon aqui. Você sabe que na Amazon, se você não tomar cuidado, você compra sem querer, né? Porque tá tudo lá. É só clicar, finalizar, quando você viu, a compra tá feita. Funciona assim lá também. E o consumidor pode fazer isso na tua loja da Shopify, porque a Shopify consegue ir lá na Amazon, pegar os dados do consumidor e concluir a compra dele com um clique, sem sair, sem tirar ele da tua loja, mas ele usou o checkout e usou todas as informações que estão na Amazon. Isso para dar um exemplo de duas features que é ali, é só clicar e ativar, não tem dificuldade nenhuma. Então, assim, a Shopify ela permite você fazer de uma maneira muito rápida, muito fácil. E, gente, não é caro. Prestem atenção, nunca foi tão barato testar. Essa é a mensagem que eu quero dizer aqui. A gente pode se aprofundar até um pouquinho mais, mas assim, dá para fazer, dá para testar, dá para sentir o gostinho sem ter um investimento gigantesco. E a Shopify ajuda muito nesse processo. Show, ótimo. E o Diego comentou da integração, né? Shopify com Marketplace, etc. Edu, como hub, o Shopify te apoia, ou você não precisa de Shopify, pode entrar diretamente contigo. Explica um pouquinho pra gente como funciona esse processo de hub, principalmente para mercados mais desenvolvidos, né? Não precisa de Shopify, como em determinados momentos a gente está em concorrência, diga-se de passagem aqui. Imagina, nunca. Mas Complementos. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é legal contextualizar um pouquinho. Não precisamos de plataforma. A solução de hub ela é totalmente agnóstica, seja para venda. A gente está falando aqui de venda internacional, mas a gente tem que entender uma operação exatamente. A forma que a gente trata dentro da GoDeep, a venda cross-border é exatamente como se fosse uma venda no mercado interno. Então, a gente tem uma conexão com a RP, que vem do nosso legado como plataforma B2C, B2B, que é o core do negócio. E a gente publica os anúncios da mesma forma que eu publico Mercado Livre, publico Magalu, publico na Amazon nos Estados Unidos, Amazon no Canadá, Amazon no México, todo no processo operado pelo Brasil. Esse acho que é um ponto bem importante. A gente, com trajetória, a gente tem muita empresa cliente nossa que é multinacional, mas no caminho inverso, de base estrangeira. Então, por exemplo, toda a operação da JBL do México para baixo é a gente que faz. Então a gente não tem uma operação de cross-border, porque a JBL tem operação local. Ela vende na Amazon nos Estados Unidos via Estados Unidos, vende na Europa via Europa. Então isso é um canal que a gente não mexe. Então
No nosso modelo de B2B, ou de B2C, de plataforma, eu estou conectado com WMS, com TMS, com RP, já tenho posse do estoque. Então, como solução, a gente publica esse anúncio multicanal, seja no aplicativo, seja o que for. Então, a gente tem que desmistificar, e eu acho que o Diego começou a trazer isso, e eu acho que a pauta principal desse bate-papo é que a gente tem que entender que venda para fora, ela dá um pouquinho mais de trabalho para começar, mas depois, by the way, assim, tipo, ela vai funcionando, entra no fluxo, depois de todas as regulamentações e entrada, a gente tem que esse processo desburocratizado e simplificado. Tem que fazer uma expedição. O meu operador de logística, falando no modelo FBM, ou seja, operado pelo meu estoque aqui no Brasil, ele tem que separar, fazer pick and pack, botar uma etiqueta e não precisa saber se está mandando para o Texas ou está mandando para São Bernardo. Acho que essa é que é a leitura que a gente tem que ter. E é isso que a gente busca. A simplificação, deixando com que a tecnologia resolva a parte operacional. Então, respondendo a pergunta, não tem necessidade de ter uma plataforma. Então, a gente pode estar conectado no RP, pode estar conectado no WMS, no Fulfillment, fazendo essa operação. Entendemos que é complementar. Tem cliente que tem operação de front store fora, tem cliente que não tem operação de front store fora, tem cliente que tem operação de front store fora com Shopify, opera retaguarda conosco, então o cenário é bem híbrido, né? Eu vou complementar porque faz muito sentido isso, tá? Inclusive, para clientes nossos, a gente muitas vezes até sugere que tenha um hub como o do Edu para fazer marketplace, porque eu citei o exemplo da Amazon, que é gritante, mas o ideal é que você esteja em vários marketplaces, inclusive no Brasil, evidentemente. E aí você consegue ter um hub que centraliza tudo isso, você não precisa usar várias soluções para estar em marketplace. Então, para clientes que têm operações, e a maioria tem, né, operações maiores com vários marketplaces conectados, faz muito mais sentido ter as duas coisas, ter a plataforma de e-commerce e ter o hub de marketplace, do que ter várias pequenas soluções para você gerenciar, que fica mais complexo, tá? Só para deixar claro aqui por que eu disse que é complementar. Porque a gente coexiste, essa que é a verdade. Exatamente isso. Mas é exatamente a sugestão que eu compartilhei ali, que eu sempre aplico, esteja com a sua plataforma própria, mas esteja também no Marketplace. Então, com esses dois caras aqui, você resolve isso. Tanto o Marketplace de nicho quanto a Amazon, tá? E a sua loja própria com o Shopify, por exemplo. Aí, tudo bem, eu já tenho Shopify, eu já estou em vários Marketplaces usando o hub da GoDeeper, mas eu preciso vender, Jonathan. Eu preciso ter um custo de aquisição baixo. Eu vou fazer campanhas em dólares, em euros. Como é essa performance? Como funciona? O que vocês já têm de feeling, assim, de diferença entre mercados, né, brasileiro e o mercado mais desenvolvido? Muito bem. Quero começar perguntando aqui, pedir para o pessoal levantar a mão, quem ainda não vende no mercado americano? Olha aí, mais da metade. Show de bola. Bom, assim como Edu e Diego trouxeram, vender no mercado americano tem a barreira inicial, mas não é lá uma grande barreira, e depois flui normalmente, assim como mandar para São Bernardo ou mandar para o Texas dá na mesma, né, Edu? Mas aí chega na hora da venda. E aí, como é que a gente vende? Beleza, tenho lá a solução Shopify, tenho o meu hub, chegou na hora de vender. Bom, gente, aí tem diversos caminhos, né? A gente pode falar aí de marketplace, a Amazon dominando o mercado, então é um caminho. A Apex, aqui ao lado tem o stand da Amazon, também tem vários incentivos, vários programas, seja no caminho cross-border, seja no caminho também pelo FBA. E para vender, realmente, o consumidor americano, um consumidor muito mais maduro do que o brasileiro, realmente onde tu precisa ter vários destaques, vários atributos nos teus produtos, fotos, ambientações, descrições de qualidade. Não é aquela descrição Ctrl+C, Ctrl+V do fabricante ou alguma coisa que alguns ainda fazem aqui no Brasil. E aí depois reclamam que não vendem. Lá realmente tem que ter todo o estudo de mercado, utilizando o GlobalD, por exemplo, como ferramenta, para fazer um estudo, para entender a cultura, para entender atributos, diferenciais dos seus produtos. Então começa desde o cadastro do teu produto, a título de produto, fotos, vídeos, descrições, conteúdo a mais na Amazon, precificação, reviews, para realmente entender onde que tu tem espaço, onde realmente tu não vai conseguir competir, precificação, margem, até aí nós vamos chegar em anúncios, né? Seja anúncios através do seu e-commerce próprio ou também dentro de Amazon Ads, por exemplo. Então, a venda, ela começa desde escolher realmente os teus parceiros, Shopify, GoDeep, GlobalD como ferramenta, para depois a gente falar de marketing. Então, é um passo ainda muito
de construção aqui para depois falar de Google, Meta, TikTok, o que vende mais, qual é o melhor formato de anúncio. Então, trazendo esse cenário aí para a gente começar o papo, Pedro. Tá, ótimo. E quando a gente fala, por exemplo, de Amazon, tá muito forte, e nos últimos 2 anos isso ficou ainda mais forte, que é a Amazon Ads, né? É um investimento dentro da própria plataforma. Vocês já veem bastante diferença em performance entre investir em Amazon Ads versus Meta, por exemplo? Muita, muita. Inclusive, a Wave é parceira da Amazon já há 4 anos. O ano passado, a própria Amazon foi nossa cliente, então somos um parceiro oficial aí. Quem quiser saber mais, tem o nosso time da Wave ali, a galera de azul que está lá na ponta depois para entregar também alguns mimos para vocês. Bom, em Amazon, o valor de investimento, para quem já trabalha aqui no Brasil, só para ter uma ideia, no mercado americano, normalmente o custo de aquisição lá ele é 50% maior. Então, realmente é um investimento maior do que você faz aqui no Brasil hoje para ter as suas vendas. Quando a gente fala de Google, Meta, entre outros canais, é mais do que o dobro que tu tem que investir lá. Não estou nem falando de conversão, tá, pessoal? Estou falando do custo mesmo na ponta. Então, por quê? Porque lá é um mercado que é mais do que 10 vezes maior que o brasileiro. Então, tu tem muito mais concorrentes. Tem um mercado chinês que também tem uma penetração maior lá. Então, o custo de aquisição lá é maior. Porém, a Amazon a gente consegue ter uma frente muito bacana, porque marketplace, grande visibilidade, grandes sellers lá dentro, e tem o teu espaço para e-commerce próprio também, claro. Aí é todo um trabalho de construção de marca, penetração, recém tu está iniciando o teu trabalho, aí tem todos os canais ainda para explorar. E quero começar a vender, mas não quero investir em ads. Não existe, né? Não existe, lamento. Já separa a grana de investimento, porque, de novo, é um mercado muito mais competitivo, então no orgânico não vai ter tração. Tu precisa fazer investimento, seja em ads na Amazon, seja em ads para o teu e-commerce, porque tu é um pontinho, é um grão de mostarda no mercado americano. Então, para tu começar a ganhar espaço, ganhar corpo, tu precisa investir em marca, realmente, fazer um trabalho de investimento, não analisar como custo, analisa como custo mais lá na frente. Mas no início precisa desse investimento para vender. Vale dizer que se é impensável você fazer e-commerce no Brasil sem investir no Google, né? Ninguém faz e-commerce aqui sem investir no Google. A Amazon é o segundo maior buscador do mundo, só perde para o próprio Google. Então, assim, o volume de buscas que acontecem dentro da Amazon é assustador, é incrivelmente grande. É por isso que faz tanto sentido e é tão importante ter o Amazon Ads na sua estratégia quando você quer alavancar suas vendas para lá. É fundamental, de fato. Mas eu acho que ele é terceiro falando no Brasil, né? Os Estados Unidos já é o primeiro buscador de produto há muito tempo, né? Há muito tempo. Então ele já é mais relevante em busca para o produto do que o próprio Google, né? Então o americano já tem o hábito de entrar no Google para fazer busca por calçado, por comida, por qualquer coisa. Então ele não usa o Google. Se vocês derem uma procurada em notícia, alguns anos atrás, tinha uma ação entre a Amazon e Google de bloquear o feed do Google, de crawlear, de indexar o conteúdo da Amazon, que a Amazon entendeu que estava gerando receita para o Google de conteúdo dele. Então, se vocês entenderem a relevância no mercado americano. Então, você entrar nesse grande buscador, quando a gente fala de produto, que já está no momento final do funil de intenção de compra, é assustador. A gente não tem como fazê-lo. E para quem opera Brasil, vamos ser prático aqui, né? A venda em operações de marketplace Brasil já está ficando difícil sem ads também, né? Retail Media tem palco pra caramba falando disso, seja em Amazon, Shopee e por aí vai. Então, acho que a gente Mercado tem que entender Livre. que o que está chegando aqui já rola lá há bastante tempo, a nível de maturidade. Então a gente tá falando de marketplace com ads aqui no Brasil hoje, cara, isso já rola lá há muito tempo. Tem um mercado gigante de ferramenta de operar ads dentro de marketplace há no mínimo 5, 6 anos lá fora. Então a gente tem que entender que a gente tá indo para um mercado que a faquinha do Rambo que a gente usa aqui não dá para brigar lá com os caras que estão usando bazuca. A gente só tem que entender que esse gap é muito grande. Acho que tem um ponto aqui bem de atenção, né, cara? Você bebe de uma água pura, né? Então, quando você tá num mercado mais desenvolvido, sem dúvida você tem aprendizados para trazer para tua realidade. Isso faz muito sentido, Lu. Excelente. Ô, Diego, e falando de termos práticos assim, decidi que quero subir um Shopify. Qual é o processo? Qual é o tempo? Precisa integrar com inúmeros ERPs? Aquele projeto de 1 ano que tem que envolver 20 pessoas na minha equipe? Como que é, cara? Não, a Shopify facilita incrivelmente esse processo. Inclusive tem um número que é gerado por uma consultoria independente,
A Shopify custa em média 36% a 40% menos que as outras plataformas por uma razão muito simples. O tempo de projeto é menor, o investimento é menor. Então, não é comparar o custo da mensalidade da plataforma, mas sim tudo que ela envolve por trás. Às vezes você contrata uma plataforma muito barata, mas que vai fazer você contratar um time enorme de desenvolvedores e servidores e um monte de coisa para sustentar aquilo que não faz sentido, né? Então, respondendo diretamente sua pergunta, você pode subir tua loja hoje, agora. Se você quiser, eu consigo te ajudar a subir tua loja até o fim do dia, ela está no ar. Tem tema pronto, você consegue contratar online, você contrata um plano que você vai pagar $1 nos primeiros 3 meses. Então, aí, só percentual Zero do que barreira de você entrada, vender né? é zero barreira de entrada. Claro, para uma operação estruturada, é aí que nós, parceiros, entramos para desenvolver uma loja personalizada, para trazer uma funcionalidade que seja mais customizada para o teu público, para dar uma experiência melhor. Mas mesmo assim, nós estamos falando de projetos que não vão não vai levar um ano de jeito nenhum. Pode ter certeza disso. Ótimo. Tem muito ERP já integrado, Bling é integrado, Tiny é integrado, Omi, tem muito ERP já é nativamente integrado com a Shopify. Se você tem um ERP específico, as APIs estão todas preparadas, né? Então, tem Shopify integrado na SAP, na TOTOS, na Oracle, em todos os gigantes. Então, assim, você consegue subir barato e rápido, mas, claro, você também consegue fazer um projeto mais estruturado. Não tem tanta fricção. Aliás, não tem fricção. É muito simples, realmente. Ótimo, perfeito. Eu ia falar também, Diegão, sem falar das ferramentas, né? Assim, CRM. o Shopify Markets. Nossa. Você fala de ferramentas em Isso. volta da Shopify? Tá. Sim, Avaliações, enfim, que a galera já pode Exato. começar o e-commerce hoje já plugado com RP, com ferramenta de avaliação, com chat, com várias coisas, né? E a Shopify tem uma área lá que é o Shopify Markets, que é onde você define os mercados que você vai atuar. Então você sobe sua loja hoje e já diz, essa loja vai vender no Brasil, na Argentina, no México e nos Estados Unidos. Você ativa esses mercados lá. Quando você ativa, você só diz qual é o idioma que você vai usar naquele mercado, qual é o catálogo de produto que você vai disponibilizar, aí a moeda. Pronto. E, logicamente, seus parceiros de logística locais e tal. Pronto, tá lá configurado. É uma loja só que vende Brasil, Chile, México, Estados Unidos, tudo configurado assim, plug and play. É muito simples mesmo de subir. Ótimo. E, Edu, a mesma pergunta para fazer parte da Go Deeper, para estar em diferentes marketplaces, como é o processo, quais são as integrações que precisa, se não precisa, 9 meses, 1 ano, o financeiro vai brigar comigo, como que é? Então, eu tô no meio de 2 Shopifyers aqui, né? Eu tô percebendo, eu tô em desvantagem aqui. Eu tinha que ter trazido a minha galera toda. Mas, brincadeiras à parte, é super rápido. Só que eu acho que eu queria dar um passo atrás. Subir um hub, hoje, o nosso processo de vender para fora é quase como o Diegão falou de Shopify. Então, eu já vendo lá no Magalu, Mercado Livre, Shopee, vai lá e ativa. Quero vender no Cross Border, ativa Global Selling e habilita México, Canadá e Estados Unidos. A gente está em negociação com 2 países na Europa, deve rolar aí nos próximos 3 meses. Mas eu queria dar um passo atrás, que é muito, muito, muito importante, assim, sabe? Vocês que estão aqui talvez estejam buscando isso para não cair nesse problema. Esqueçam a tecnologia, por mais que a gente esteja falando aqui de tecnologia. Subir tecnologia é fácil. O Diego falou, até o final do dia a gente bota o Shopify. Talvez se eu botar um cara nosso lá, até o final do dia você esteja vendendo no Mercado Livre, na Amazon, nos Estados Unidos, Canadá, México, Escambau A4. Só que não raramente a discussão ela rola o seguinte, eu quero vender online, fico envolvido em procurar Shopify, GoDeep, TOTOS, Bling, Escambau A4. Boto tudo isso no ar e eu não sei quem vai operar, qual é o produto, qual que é o preço, qual que é o mercado, qual que é o ICP. E aí vai ter uma discussão daqui 6 meses que é tipo, contratei um bando de gente que não sabe o que está fazendo. Dei um passo atrás. O que eu vou vender, para quem eu vou vender, a que preço eu vou vender, como eu vou mandar, se der BO, reversa, deu ruim, como é que eu faço, como é que eu vou atender esse cara? A dificuldade não é tecnologia, gente. Não é tecnologia. Eu falei que estou aqui há 13 anos. Há 13 anos, acho que eu palestrei em quase todos os fóruns, no palco de operações, e eu falava disso, gente. Tinha um movimento uns anos atrás nos Estados Unidos, chamava Blinded by Tech, que era a galera que ficava cegada pela tecnologia, contratava tudo e não sabia fazer nada. Porque eu tenho isso que conecta com aquilo e que eu não sei que eu tenho um castelo de amaranhado de API e nada funciona. Então, pegando o gancho, Pedrão,
A tecnologia é fácil. Shopify em um dia, talvez a gente faça em 1 ou 2. Bota uma campanha de performance até o final do dia. Mas você vai vender o quê, para quem, a que preço e a que mercado? Então, foquem nisso. Com isso bem claro, é muito mais fácil de saber a tecnologia que você vai usar. Se você vai usar só Marketplace, fala com a gente. Se você vai usar Marketplace e loja, talvez Shopify seja a melhor solução. Não, mas eu estou olhando para o mercado asiático. Talvez tenha um parceiro asiático que vai resolver lá. Então a gente tem que entender esse contexto, porque não é a tecnologia o problema de vocês. Acho que a galera que está aqui buscando esse conhecimento, a discussão está num passinho antes. Sim. É na construção desse alicerce para depois saber o que eu vou usar. Se eu não sei o que eu preciso, cara, tudo parece muito sedutor, né? Se eu quero velocidade, vamos de Shopify, vamos de GoDeep, né? Mas de repente eu preciso de um projeto mais maduro. Eu preciso de uma consultoria da GoDaddy ou de outro para me ajudar. Qual que é esse mercado? Eu vou ficar 6 meses estudando, aí eu vou escolher plataforma, vou escolher Hub, RP. Falou de Bling. De repente o Bling não é a solução mais adequada e talvez nem seja um cara que está aqui, tem um mercado local. Então eu só queria trazer esse ponto de atenção, porque a gente está aqui com o papel de falar da simplificação desse modelo, mas eu acho que ele se torna simples depois da parte anterior ter sido muito bem resolvido. Né? Não adianta eu querer vender um calçado que não é utilizado naquele país de destino. Depois eu gastei um puta dinheiro com plataforma, com integração, 6 meses da minha vida, gastei todo o dinheiro que eu tinha e o produto não gira. Eu não fiz estudo de mercado, não sei se tem ICP para o público consumidor, então acho que a tecnologia tem bastante opções boas. Aqui a gente fala com propriedade, a gente já opera nesse mercado, mas eu queria convidar vocês a olharem para essa etapa anterior. Eu sei que às vezes a ansiedade de empreendedor de querer botar o barco na água e sair andando, cara, ele não pode atrapalhar. Ele tem que estar isso muito bem resolvido. Posso dar um exemplo real para reforçar, porque eu faço minhas as palavras do Edu com toda certeza. Um cliente vende varal mágico. Vocês já devem ter visto varal mágico. Se vocês não viram, é bem legal, inclusive, para ter em casa. Mas enfim, ele estava querendo internacionalizar, vende bem aqui no Brasil. Queria vender no Canadá. Cara, neva. As pessoas não saem de casa. As cidades são subterrâneas. Você não pendura roupa. É isso. Eu tive um cliente que estava nos Estados Unidos vendendo uma marca de louça, caríssima, inclusive. E aí eles não estavam performando muito bem, e aí perguntou: Pedro, você traz dados da França também? Falei: gente, mas vocês começaram agora nos Estados Unidos, não tá indo legal ainda, e vocês querem ir para a França? Não trago dados, mas enfim, posso indicar alguém que possa fazer a pesquisa para vocês. Mas isso é importante, antes de dar um próximo passo, entender e avaliar bem. A gente está indo para os últimos minutos, eu vou pedir para o Jonathan agora comentar quais são as integrações, as necessidades técnicas, e aí depois você pode falar de budget e um pouquinho mais, para ter uma performance adequada, além de ter a Wave como parceiro, obviamente, nesse processo. Maravilha. Só pegando o gancho aqui ainda do que o Edu e o Diego trouxeram, que realmente esse estudo de mercado utilizando o GlobalD, por exemplo, é mega necessário e... Gente, eu não paguei eles, tá? Não. É natural. Mas vai pagar. Mas vai pagar. Mas olha... Ainda não. E o mais engraçado é que o Jonathan é meu cliente. Então, assim, ele tá falando porque ele já usa. A equipe então, tá de boa. A equipe ama porque é necessário mesmo. Recentemente chegou um cliente lá na Wave que vende muito aqui no Brasil cabelos sintéticos. E o mercado gigante, enfim. E querendo vender no mercado americano. Primeira pergunta: cara, tu tem a licença para vender lá? Tu pode realmente mandar os teus produtos para lá? Tu tem ciência disso? Não sei. Não, cara, então como assim? Tu ainda não sabe se teu produto vai poder entrar no mercado americano e tu já quer abrir Amazon, já quer abrir frente de e-commerce e já tá querendo saber o budget? Então fazer essa análise, gente, é crucial para saber ticket médio, avaliação, oportunidade, mercado, cultura, estudar, contar com a Wave também para essa estratégia, para essa análise inicial. Falando sobre frentes de negócio, bom, a gente sempre aconselha iniciar com, principalmente, o marketplace, tá? Porque a Amazon, como a gente já falou aqui, tem toda a sua reputação, todo o seu histórico, e aí também entrando com um e-commerce próprio para o pessoal pesquisar lá, encontrar o teu site no domínio do país que você está entrando, e começar a fazer os investimentos em marketing necessários tanto para o teu e-commerce também dentro dos marketplaces. Então, budget. Bom, aí depende muito de operação para operação, de bolso para bolso. Depende do produto. Depende do produto, concorrência diversa, dependendo da categoria, do teu nicho, do teu mercado, da especificação do teu item. Porte da tua empresa também vai variar muito. E dá para cravar, assim, quanto tempo geralmente, ou em média, um produto começa a rampar?
Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Essa aí a galera adora, né? Nossa, Jonathan, quando que eu vou conseguir já sair do meu break-even? Quando que vai dar lucro essa operação? Calma, vamos estudar. Tem vários dados de mercado que a gente consegue trazer também para trazer volume de vendas, etc. Isso já tem divulgado em vários canais. Mas a gente pede para que o cliente tenha pelo menos ali 1 ano de início, não estou falando de venda de produto, de giro ou algo do tipo, mas para entender a operação, para entender o mercado. Ah, mas o que eu vendo aqui no Brasil, vou levar tudo para vender lá? Não, talvez o teu produto que mais vende aqui não é o que vai vender lá, talvez seja diferente. Talvez o teu produto que não tem tanto giro aqui, tem muita oportunidade lá. Então, justamente quando a gente fala desse estudo de mercado, dessa preparação inicial, já é para entender quais são os produtos que tu vai anunciar lá, e aí não estou falando nem de formato de envio, se vai ser cross-border, se tu já vai realmente fazer frente lá com o warehouse, com estoque próprio, mas esse trabalho é essencial para ter a rampagem o mais breve possível, porque o que mais chega realmente lá para nós é: ah, mas eu já estou na Amazon e mal consigo catalogar os produtos, tenho dificuldade para subir anúncio. Nossa, nem comecei a fazer ads lá. E aí não estou vendendo. Sim, tu não está fazendo ads, tu não está vendendo, tu não consegue cadastrar produto aqui e o produto está cadastrando talvez nem tenha desempenho forte lá. Então, é todo um trabalho inicial para a rampagem ser o mais breve possível, encurtar caminho. Entendam que esse processo inicial vocês vão encurtar caminho ali na frente para que realmente tenha bom desempenho. Posso complementar Bora só lá. um minutinho? Eu acho que esse gancho que o Jonathan trouxe, ele é muito importante, tá? Antigamente, quando a gente falava de venda internacional, a gente estava falando, até o Pedro falou sobre isso antes, de procurar um parceiro de fulfillment local. Né? Mandava mercadoria para lá, seja para os Estados Unidos, ou México, Argentina. A gente tem boas operações, bons modelos hoje, operando daqui. Então dá para você validar esse modelo fazendo shipping do Brasil, fazendo a expedição daqui, o fulfillment do Brasil. Não tem por que você pagar armazenagem lá, dá para compartilhar isso nesse processo de entendimento. Porra, mas eu tenho um produto de altíssimo giro, de repente eu quero ser Prime, precisa... Acho que dá para arrumar alguns modelos. Então, o pessoal de calçados que falou logo cedo, eles têm armazenagem lá, estão abrindo aqui. A gente tem cliente de café. Vende muito café nos Estados Unidos, mas também tem tempo de gôndola lá. Então a gente está fazendo teste de expedido do Brasil, entregando em 4 dias. Talvez a primeira venda faça por lá, a segunda por aqui. A gente tem cliente que tem portfólio muito grande, a gente trabalha com muito cliente livreiro. Tem cliente que tem 9 milhões de SKUs. É impossível ele manter esse estoque nos Estados Unidos. Então a gente mantém aqui, fazendo shipping para lá. Então validem isso com a menor movimentação possível da operação atual de vocês. Eu já faço expedição daqui e vou validar. Puta, mas o produto precisa, eu tenho um produto perecível. Ok, aí são outras variáveis. Mas eu só queria trazer essa provocação que a gente sai de novo. Tecnologia, quem é o cara que vai expedir, quem é o cara... E monta uma parafernália que eu acho que talvez possa ser validado bem no formato MVP. Começa daqui, dá para validar daqui. Eu acho que isso é importante. Vamos para a pergunta aqui então. Com licença, tudo bem? Por gentileza, qual é o seu nome? É Kátia, eu tenho uma marca de cosmético sustentável em Barra. Bom, eu estou debutando nessa área de exportar, eu tenho muito interesse, mas não conheço nada, estou começando hoje aqui. E uma dúvida que eu tenho é, eu olhei algumas coisas e o que me disseram que agora nos Estados Unidos você precisa de um representante legal que fique nos Estados Unidos, caso o seu produto tenha alguma demanda de alguma pessoa que usou, teve um problema, eles terem essa pessoa para responder legalmente. Quando eu olho para todo esse processo de e-commerce, quem é essa pessoa? Eu também tenho que ter essa pessoa ou não preciso? Eu vou responder com o que eu conheço. Se alguém puder complementar, me ajuda. Eu falo isso porque eu tive uma cliente que a gente conversou que ela vende protetor solar e a gente está há uns 8 meses numa barreira de FDA para aprovar o cosmético. Eu acho que dentro da categoria de dermocosmético, talvez o pessoal possa me ajudar mais do que eu, não tenho propriedade, estou tendo uma experiência ainda não resolvida, tá, Kátia? Mas como que tá? Foi fazer a entrada, no estudo de viabilidade se detectou, montamos a operação na parte conceitual e barrou no FDA. E surgiu esse papo de ter um responsável técnico lá. Caso tenha uma pessoa com alergia, você tem que ter alguém para responder. Então, algumas categorias, principalmente envolve cosméticos, saúde, suplementação, tem que ter... Tô repetindo o que eu ouvi, não tenho autoridade para falar sobre isso, que fique bem claro, mas tu tem que ter alguém que responda da mesma forma que tu precisa ter no mercado brasileiro. Que se der alguém, vai ter teu químico responsável que tem que ser acionado. Então, você vai ter que ter como se fosse um preposto lá para poder responder nesse caso.
Isso não vale para todas as categorias, obviamente, se eu vou vender o varal do Diegão aqui, isso talvez não se faça necessário. Então, a Amazon tem uma área de global selling, de venda internacional, que pode te ajudar a dar caminho de profissionais que ajudam nesse processo, tá, Kátia? Também posso dizer, não sou especialista especificamente na legislação, mas a gente atendeu um cliente que tinha uma marca brasileira que estava com operação lá nos Estados Unidos, era um e-commerce, era tinta de cabelo sustentável também, com essa pegada de sustentabilidade. E sim, eles tinham um preposto lá, eles tinham uma pessoa responsável lá, porque se alguém tivesse algum problema no uso do produto, de fato eles tinham alguém ali para resolver. Não participei do processo da estruturação, quando nós chegamos no cliente, essa operação já estava montada, o que nós fizemos foi só subir o e-commerce deles lá nos Estados Unidos, no Brasil eles já tinham, mas eles tinham sim essa pessoa lá, e mais detalhes eu não... Como ele falou, a Amazon tem uma área que consegue ajudar também, tá? Se nada mudou de ontem para hoje, porque tudo pode ter mudado, a própria empresa que vai emitir o teu FDA, ela é encarregada disso, até porque todo ano você precisa renovar a licença também, tá? Então esse é um processo natural já, assim como vai abrir uma empresa, né? Quando você vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa ter um representante legal no país. As empresas de abertura de empresa têm esse responsável, me fugiu o nome agora, técnico, que faz esse processo e você abre isso online, tá? Então é natural, é como no Brasil, tem que ter o contador, enfim, mesma coisa para o FDA, tá? Então se nada mudou de ontem para hoje, a empresa que vai fazer o teu FDA, ela tem o responsável para esse processo. Eu vou tomar um esporro pelo tempo, talvez, mas só pegando um gancho na abertura da empresa. Para a operação de marketplace, você não precisa constituir empresa no país de destino, tá? Que isso fique claro. Então, para você abrir um e-commerce lá fora, você tem que ter uma empresa local, mas para operação de marketplace você não precisa. Seu CNPJ é no Brasil, sua conta bancária é no Brasil, a gente opera lá, você recebe em dólar, faz transação. Isso é possível. Você não precisa abrir um CNPJ nos Estados Unidos, tá? Então, isso é um... Oi? A gente opera Estados Unidos, Canadá e México. Os três não precisam ter empresa no país local. Gente, muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Prazer tê-los aqui. E agora a gente vai para a última etapa de todo o processo com o Rafael da ChipSmart. Rafa, por gentileza. Oi, gente, tudo bom? Prazer em falar com vocês. Obrigado pelo tempo despendido. Vamos para a última etapa, a etapa mais fácil, que é a logística. Quero desmistificar essa visão que a galera tem sobre logística, sobre Comex. E a ideia é justamente passar um pouco sobre como isso funciona nos dias atuais e inserido dentro do contexto de e-commerce. Cross-border. Vamos lá. Aí. Antes de começar, queria fazer uma interação com vocês. Quando você pensa em exportação, o que vem na tua cabeça? O número 1 ou o número 2? 2, 1. Só faltou aqui na imagem um despachante, né? Com um monte de papel. Pois é, durante muito tempo, o que se imaginou, né? E o que, de alguma forma, impediu muitas operações é o fato de a modalidade mais comum para se exportar é modalidade formal, marítimo, containers, grandes volumes, né? E aqui eu trouxe algumas palavras e dizer como como o mercado hoje se comporta e que de fato existem outras alternativas. É justamente a gente está aqui para falar sobre isso, né? Então, quando você pensa na imagem 1, é algo grande, pesado, caro, complexo, burocrático, e geralmente só empresas de grande porte, precisaria ter um intermediário, enfim, diversos atores na cadeia para poder fazer esse processo acontecer. E vocês viram isso um pouco no case apresentado pela La Rodé. Quando ele começou, ao invés de começar, né, com pacotinhos, uma coisa mais leve, eles começaram com esse tipo de operação, consolidando, levando a carga para lá, pagando imposto para entrar lá no mercado americano, depois disso pagando o fulfillment para armazenar, depois disso pagando o picking, o packing, depois disso pagando o dispatch, o last mile do pacote para a casa do cliente final.
essa conta ela é pesada, né? Então, às vezes, o pessoal, quando pensa, putz, o custo do pacote direto para os Estados Unidos custa 15, 20 dólares, igual o Pedro mostrou aqui na pesquisa. E aí você pensa no custo por peça num container, não, é 4 dólares, 3 dólares, mas na verdade não é esse custo, né? Você tem diversos outros custos que são acarretados ao se fazer esse tipo de operação, né? E sem contar diversos atores. E tem coisas intangíveis aqui também, que é, pensa no case da Isa, né, da La Rodé. Quando ela manda sapato, ela manda uma grade de sapato, né, que vai do 34 ao 39. Se ela vende o meio, né, o 36, geralmente a venda é o 36, o 35, aí vai sobrar os pontas de grade, né, o 33, que ninguém compra, e o 39, e aí ela fica com esse produto encalhado, o que é meio de grade já vendeu, e ela tem que esperar X tempo para poder encher de novo um container e mandar para lá. Então, só para vocês entenderem o quão complexo é esse tipo de operação. E quando a gente passa para o segundo cenário, né, a gente colocou algumas palavras aqui para fixar na cabeça de vocês, que é algo pequeno, leve, acessível, simples. Uma empresa de qualquer tamanho consegue fazer esse tipo de operação, consegue começar esse tipo de operação internacional. E acho que a palavra que mais se resume, que mais traduz esse tipo de operação é democrático. Ou seja, qualquer empresa de qualquer tamanho, que vende qualquer tipo de produto, consegue fazer a operação direta para o consumidor final, numa modalidade que a gente chama de modalidade courier. Tem algumas limitações, né? A gente depois pode falar um pouco mais, mas acho que o principal ponto é a limitação. São dois fatores importantes, né? A limitação de valor. Então, tem um limite de valor de 3 mil dólares para fazer na modalidade courier, e também tem um limite de tamanho, porque a gente está limitado ao avião, né? Então, não dá para mandar alguns produtos, porque o tamanho do avião vai acabar limitando, né? Então, acho que são essas duas principais limitações que tem nesse tipo de operação. Vamos lá. E aí a gente sempre gosto de começar, né, as nossas discussões sobre esse tipo de operação, né, dizendo que sim, é possível fazer operação cross-border, né? É possível o e-commerce brasileiro vender para o mundo todo. Eu estou nesse mercado há 7 anos, eu posso afirmar que há 5 anos atrás ninguém imaginava que era possível se vender produto para o mundo todo através do e-commerce. Produtos entrarem no destino com pouco ou nenhum entrave aduaneiro. Então, a gente vai falar um pouco disso, como que isso funciona na prática, quais documentos necessários a gente precisa ter para poder fazer esse tipo de processo. Emitir documentação de embarque de forma automática. E-commerce tem um negócio muito importante que é a escala. E quando você pensa em Comex, lembra da primeira imagem? Eu falei do despachante, né? Então, despachante, você imagina um monte de papel, 300 mil documentos, entradas, certificados e tal. Quando você pensa isso num processo de e-commerce, você fala, poxa, mas como que eu vou emitir invoice, packing list, certificado, isso de forma rápida, numa esteira de produção, para que eu consiga entregar, caiu o pedido hoje, eu consiga despachar amanhã. Como que eu vou fazer isso? Então, sim, é possível fazer isso de forma automatizada. E o mais importante, enviar de porta a porta com tarifas competitivas, né? Como eu disse, eu estou nesse mercado há um tempo, os valores de envio eram muito maiores do que hoje né? Então, cada vez mais, os operadores logísticos, UPS, FedEx, DHL, o próprio Correio, têm sido cada vez mais, os preços têm sido cada vez mais atrativos para esse tipo de operação. E, de fato, vocês viram um case aqui, de fato, a conta para de pé, fazendo o embarque daqui para lá. Claro, tem N fatores, né, mas hoje é possível. Bom, e como que isso acontece? Aqui eu deixei um resumo, aqui, uma coisa bem simplificada da jornada, né? Então, você tem o seller desse lado, daqui você tem o comprador, aqui tem toda a stack tecnológica, né? Então, o que você vai usar para vender, e aqui tem quem vai fazer, de fato, o pacote chegar. E aqui eu vou mostrar todos os atores do Brasil, quase todos do Brasil, e da América Latina também, que fazem esse tipo de operação, né? Então, quem é que pode exportar? Uma loja online, uma indústria, né? A gente chama de B2B offline, negócios informais. Então, tem hoje diversos brasileiros que
moram fora do país, têm uma loja no Instagram, é inserido dentro de uma comunidade e vende produtos aqui do Brasil. Vende Natura, vende semijoia, vende roupa lá do polo de moda de Goiás, do polo de moda daqui de São Paulo. Tem muito disso. E essa galera faz cross-border. E isso é válido. É possível se fazer. Né? Ninguém está fazendo isso errado. Então, o Brasil tem dispositivos para fazer esse tipo de operação. E, por fim, pessoas físicas também. Né? A gente, na pandemia, se deparou com essa missão de atender pessoas físicas, de conectar as pessoas através do mundo, né? Através do envio. Né? Então, conectar pessoas no mundo todo através do envio. Então, hoje, qualquer um essas personas aqui podem exportar. Né? Então, se tem uma pessoa física que quer mandar um pacote, ela pode. Uma loja online pode, uma indústria, um negócio informal também pode. Quem é que faz esse tipo de operação? Né? Aqui eu listei alguns dos principais: DHL, FedEx, UPS, os Correios, né? O Exporta Fácil. Então tem uma notícia quentinha também para vocês. O Correio hoje detém metade do volume das exportações no Brasil, né? Dos pacotinhos, courier. Só que para se fazer essa operação, você tinha que ir numa agência do Correio. Então você tinha que pegar seus pacotinhos que você vendeu lá na Amazon, levar numa agência, preencher tudo na mão. E a gente tem feito um trabalho muito legal junto aos Correios, com apoio da Apex, inclusive, para digitalizar esse processo. Então, a gente correu bastante para conseguir, e conseguimos, né? O Bruno está aí do Correio. A gente fez as primeiras 3 postagens consumindo a API dos Correios, né? Para poder fazer a geração das etiquetas, os documentos. Então, saibam que o Correio também está nesse jogo. Isso é muito importante em termos de capilaridade, precificação, relacionamento, enfim. Mas também tem diversos outros atores aqui que já estão no mercado há bastante tempo, como DHL, FedEx, UPS, que têm a capacidade de fazer esse tipo de operação com preços super competitivos. Com certeza estão super interessados em fazer esse tipo de projeto com vocês. E, de outro lado, vocês acabaram de ver um painel aqui com atores dessa área, né? Você tem a stack de tecnologia. Então, lembra lá do marketplace? Então, os principais marketplaces, Amazon, eBay, né, estão presentes no mundo todo. As principais plataformas de loja própria, né? Então, Shopify, Vetex, Nuvem Shop, VNDA, Magento, WooCommerce, tem outras também, mas essas aqui são as principais. Então, por exemplo, se você tem uma loja no Nuvem Shop, são 86 mil lojas da Nuvem Shop no Brasil, para vocês terem uma ideia, né? Da Amazon são 30 mil lojas. Desculpa, do Shopify são 30 mil lojas. Enfim, todas essas lojas, se elas quiserem, elas podem abrir o checkout e vender para o mundo todo. Né? Então, isso, eu estou falando parece uma coisa normal, mas não existia 3 anos atrás. Então, o mercado brasileiro, não tinha esse ecossistema. Então, a única que fazia era o Shopify. Hoje, já tem diversas empresas aptas a habilitar, que permitem com que um comprador internacional consiga entrar na tua loja, escolher um produto, ver preço em dólar, pagar no cartão dele, calcular a parte de frete, impostos e garantir ter todo o acompanhamento dentro do site, né? E aí, para se fazer... porque quando você vai pensar numa operação internacional, geralmente você tem uma operação no Brasil. Geralmente você vende também no marketplace, você tem uma loja também no Brasil. Então, muitas das vezes é importante usar hubs intermediários para ajudar na gestão desse tipo de operação. A gente elencou 2 aqui, que é a GoDeep, que estava aqui, o pessoal da Anymarket também. Então, esses caras também são aptos a operar, principalmente a questão das lojas na Amazon e no eBay. Então, aqui, todo o ecossistema brasileiro, latino-americano, na verdade. Então, relembrando, né? Qualquer persona que consegue vender para qualquer pessoa, né, seja ela física ou jurídica, em qualquer lugar do mundo. Esses caras aqui, FedEx, DHL, UPS e Correio, têm capacidade de entregar em qualquer lugar do mundo. E, através desse ecossistema, dessas plataformas, você consegue vender e atingir o teu público. Claro, você vai precisar investir em mídia para aquisição de cliente, né? Não tem muito o que fazer. E também, aqui no Brasil, tem o RP para poder emitir nota fiscal. Gente, não muda absolutamente nada, tá? A nota fiscal é a nota fiscal normal. A única coisa que muda é o CFOP de exportação.
para fazer a operação, mas você não precisa fazer nada além disso. Então, esse é o ecossistema. E aí vamos agora, como que funciona esse tipo de operação? O que é importante para fazer essa operação nas plataformas de e-commerce, né? Então, acho que toda essa stack tecnológica, né, o que isso ajuda o exportador? Então, permite com que você venda globalmente com estoque local. Mais uma vez, voltar naquela questão de você não precisa mobilizar estoque fora, você pode usar o seu estoque daqui. E outra coisa, gente, isso aqui não exclui a sua operação de avanço de estoque, tá? De achar um distribuidor, B2B, ela pode ser complementar, pode ser o início da tua expansão global. Então, você pode começar assim e depois mudar, é super normal, tá? Você consegue, através desse ecossistema aqui, você consegue dar a cotação de frete e impostos no checkout. Isso é super importante, né? Lembra que o Pedro falou lá no início sobre entender a questão dos tributos, quanto vai custar o produto? Tem uma pesquisa super interessante, top 3 razões de abandono de carrinho cross-border. Custo de frete, transit time, né, tempo de trânsito, e falta de transparência nos custos. Ou seja, a pessoa compra o produto, acha que está pagando 100, chega lá, ele recebe uma cartinha na Itália, da aduana da Itália, fala, então, você tem que pagar mais 100, porque tem mais esse tributo. Então, isso realmente é muito ruim, porque causa uma fricção na jornada de compra. Então, é importantíssimo, no seu checkout, você já ter ali a visão do custo de frete e a visão também dos impostos. Importante, não necessariamente você precisa passar esse custo para o teu cliente. Aqui no Brasil, você não tem estratégia de frete grátis no e-commerce? A mesma coisa pode acontecer fora. E tem um componente importante que eu acho que joga a nosso favor, que é, quando você exporta, você tem isenção de tributos, ICMS, PIS, COFINS. Geralmente as empresas usam essa isenção para poder, de alguma forma, subsidiar a venda. E tem um outro fator também, que é a moeda, né? Então, aqui, para cada R$1 aqui, para cada $1 é R$5. E muitas vezes existem pesquisas que comprovam que quem vende fora tem um carrinho 30% a 35% maior do que no Brasil. E um outro fator para fechar é que geralmente o cliente que compra no cross-border monta um carrinho mais alto mesmo, o ticket é mais alto. Porque ele sabe que ele não vai comprar todo dia, diferente do e-commerce nacional. Então, é importantíssimo garantir que se tenha cotação de frete e impostos no checkout. É importantíssimo que se tenha geração de etiquetas automatizadas pensando na escala da tua operação. Então, a invoice, o AWB, o packing list, declaração de material não perigoso são os documentos obrigatórios, independente do teu produto. Caso você tenha a vende cosmético, aí tem o outro documento, a ficha FISC do documento. Tá? Caso você venda, e aí você tem que fazer o prior notice lá nos Estados Unidos para poder entrar no FDA, que é a Anvisa de lá. Então, para cada produto, você vai ter ali algum tipo de documento acessório, mas por default, esses são os documentos obrigatórios. Então, por exemplo, se você vende sapato lá, que é o caso da Isa, ela manda todos esses documentos aqui e entra lá o produto. Se vende roupa, manda esses documentos, esses produtos vão entrar lá em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, é importante vocês garantirem que isso aconteça na hora da geração. Opa, desculpa. Bom, é importante também ter a opção... Vocês conhecem esse termo DDP, DDU? Já ouviram falar? É quando você maneja ali o pagamento do imposto. Quem vai pagar o imposto? Geralmente quem vende, é você que está vendendo ou quem vai receber? É muito comum, e eu recomendo que a operação seja sempre com imposto pago na origem. Mesmo que você não repasse esse custo para o teu cliente. Porque no final do dia você não vai ter fricção o objetivo é não ter fricção na venda. É a experiência de compra local, né? No final, tabelas de frete competitivas. Hoje o mercado já, enfim, tem isso. E vocês têm esse suporte de tecnologia e operação. Então, isso é importantíssimo para você fazer uma operação de logística internacional. E no final, para quem está comprando, né, ele compra com transparência. Então, ele tem uma visão total da transação, né, o que a gente chama de landed cost, com visão de frete, impostos e taxas. Os prazos de entrega são super agressivos com essas transportadoras que a gente falou.
E, claro, tracking code para poder acompanhar ali o link de rastreio, toda a jornada do pedido. Hoje, para vocês terem ideia, uma entrega nos Estados Unidos acontece de 2 a 4 dias, é super rápido. Europa, de 4 a 5 dias, Europa Ocidental. América Latina, 2, 3 dias. Então, hoje, os prazos são bem agressivos. E com esse tipo de operação, no final, você aumenta a taxa de recompra. E aqui uma visão de um checkout. O checkout da ISA funciona mais ou menos assim, né? Então, tem ali o valor do produto, se é free shipping ou não, uma política de frete, valor de seguro, e coloca aqui a taxa. O nome está errado aqui, mas enfim, no Courier Service é o valor da taxa do tributo. Ela repassa, nesse caso, esse checkout aqui repassa o valor do imposto. E aí, no final, o cliente vai pagar R$ 407,60, sendo que o produto é R$ 336,44. Então, isso, na prática, é como funciona um checkout cross-border. Enfim, e aqui só para mostrar como que funciona os documentos. Então, geração de etiquetas automáticas, cotação com todas as transportadoras e gestão de todos os transportadores em uma única plataforma. Aqui é a ShipSmart, né? Então, vocês podem fazer essa operação contratando a ShipSmart ou também contratando direto os transportadores que eu citei aqui. Todos eles têm total capacidade de fazer a operação. A vantagem da Ship, claro que eu vou puxar a sardinha, é que você consegue, em um único fornecedor, ter a contratação de todos os transportadores. Então, você consegue, num único contrato, você ter 3 contratos dentro, e a gestão operacional, a automação de toda a documentação e toda a gestão financeira num único lugar. A reconciliação de processo de logística internacional é complexa, né? Vai chegar a cobrança e vai ter que saber o que é e destacar. A gente faz todo esse trabalho. Enfim, com essas facilidades, e-commerces, indústrias pequenas, enxutas, que não vendiam para fora, se tornaram internacionais em questões de dia, né? Geralmente são empresas pequenas, vencendo no e-commerce nacional, com produtos autênticos, empreendedores com times enxutos, aprendendo na tentativa e erro, fazendo sua promoção na prática, sua própria promoção, né? Geralmente ele é influencer da própria marca e estão dominando ali os seus canais de venda, né? E aqui, para fechar, qual a vantagem? Né? Você pulveriza o risco financeiro da operação, você não precisa adaptar ou adapta minimamente seus produtos para vender para fora, você não aloca capital expressivo na produção, né? Então você consegue, com o teu próprio produto, com o seu próprio estoque no Brasil, atender qualquer mercado, não depende de consignação ou sellout, desenvolve seu próprio canal e vende com uma margem saudável. É isso. E a provocação final é: qual é o papel do e-commerce cross-border na sua estratégia de exportação? É isso. Obrigado, Camis. Muito bom. Parabéns aí, Rafael. Obrigado, pessoal. A gente tem aqui 10 minutinhos para perguntas e respostas, para a gente poder trazer aqui alguma dúvida que tenha ficado durante as apresentações da manhã. Acho que a gente conseguiu dar um bom overview de como é o passo a passo, de fato, para o e-commerce internacional. É desafiador, mas é viável, é possível. Existem muitas soluções hoje no mercado, e aqui é a prova disso, esse evento, né, com diversos parceiros que podem ser suporte, podem ser apoio de vocês nesse processo. O que é o mais importante? Não deve ser sozinho, um caminho, uma jornada solitária, né? Contem aí com a Apex Brasil, contem com esses parceiros, contem com os fornecedores, todos aqui à disposição para apoiá-los, porque o objetivo de vocês é também o objetivo da agência, o objetivo desses parceiros que estão aqui conosco. Então, eu vou abrir um espaço para vocês fazerem algumas perguntas aqui para o Pedro. Cadê o Pedro? O Pedro está aqui. O Rafael, que está aqui com a gente da ShipSmart. E aqui a Isabela também, que veio como o case aqui que ilustrou essa nossa discussão durante essa manhã. Então, se alguém tiver interesse de fazer alguma pergunta, peço que erga a mão e eu levo até vocês aí o microfone. Pronto, temos uma primeira pergunta aqui atrás. Por gentileza, se apresente, pode fazer a sua pergunta. Bom dia a todos, meu nome é Felipe. A gente tem uma marca de produtos para cuidado masculino para barba e a gente está buscando entrar no mercado americano, assim como todos que estão aqui, eu acredito, né?
Só que um problema que a gente tem é justamente o investimento para poder entrar nos Estados Unidos com FDA, documentação, rotulagem, tudo é alto. Se a gente pudesse fazer o envio daqui mesmo, como você mesmo disse, né, o cross-border, seria perfeito. Porém, o mercado americano é um mercado que ele é muito imediatista. Então a gente acaba perdendo muito mercado dessa forma, eu acredito eu. Eu queria entender um pouco de vocês, qual que é a visão de vocês, porque eu fazer custear todo o investimento de FDA, colocar todos os meus produtos registrados lá nos Estados Unidos e perder mercado vendendo daqui, é uma coisa que não interessa pra gente. Então a gente estava já se planejando para poder fazer um investimento grande e enviar para os Estados Unidos uma carga grande para eles fazerem a distribuição lá pela Amazon ou até pelo nosso e-commerce mesmo. Tá. Cara, obrigado pela excelente pergunta. Eu vou te responder assim, depende, tá? Eu vou te dar alguns cenários. Se você vender commodity, ou seja, se teu produto não tiver um diferencial, você vai brigar com China, com gente muito grande, e não vai fazer muito sentido essa jornada, tá? Então você precisa encontrar o diferencial do seu produto. Commodity diferencial geralmente é preço. Então, de fato, você vai ter um problema de precificação e de lucratividade aí nesse envio, nesse armazenamento e etc. Quando você tem um diferencial no teu produto, o teu consumidor, ele espera o processo logístico, ele paga um pouco mais pelo frete, ele não vê um problema nisso porque é diferente. É um produto que eu espero. Para esse tipo de produto, cross-border funciona muito bem. Então, se você tem um diferencial que não seja preço, ou seja, que não seja uma commodity, não vejo problema o processo de cross-border, tá? E aí o processo de estoque avançado passa a ser um segundo momento. Gente, eu estou vendendo muito, então acho que faz sentido agora eu ter um estoque avançado para melhorar e ganhar margens, ou até para ganhar outros países, né, saindo dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então, eu acredito que você, o produto, tem um diferencial, acho que você pode focar nisso para permitir essa estratégia logística de cross-border. E aí, nesse caso, você pode utilizar outros argumentos. Você pode trazer um pouco do custo de frete para dentro do ticket médio do produto, você pode absorver um pouco isso, você pode promover frete grátis, mas com prazo maior de entrega, né? Então 10 dias, por exemplo. Então, existem algumas estratégias que você pode utilizar para compensar isso e não perder essa competitividade. Mas, de novo, produto que é commodity, o ideal é que você esteja lá, lado a lado do concorrente americano lá, entregando no mesmo prazo. Pedro, o interessante também é que os produtos brasileiros, eles têm diferenciais interessantes Exatamente. e relevantes para esse mercado e para os demais mercados. Então, a inovação do produto brasileiro, a sustentabilidade, que é um tema que a gente vai ver na sequência aqui desse painel, um painel específico para falar sobre sustentabilidade, que é algo que está fazendo o mundo todo olhar para os produtos. Então, nós temos recursos, nós temos diferenciais, e são esses diferenciais que vão ajudar nesse posicionamento de vocês no mercado internacional. Não é isso, Isabela? Tá desligado. Aí. Foi? Foi. Acho que o que o Pedro falou faz muito sentido, assim, hoje, por exemplo, eu acho que a operação cross-border com certeza faz mais sentido no caso de vocês, principalmente nesse primeiro momento, tem um custo muito menor de entrada, barreiras de entrada muito menores Para do que... testar o mercado, né? Justamente, do que o que eu falei que eu fazia antes, né? Que é, tipo assim, enviar toda a mercadoria para estocar lá, pagar a estocagem em dólar, talvez não seja o caminho inicial. E o que a gente faz hoje é justamente isso. O frete mais longo, que é do produto que sai do Brasil, que não é tão longo, é tipo 3 a 5 dias, é bem ok, é a gente que paga. Então, a maior parte das nossas vendas é através desse frete de 3 a 5 dias. Por isso que a gente entendeu que faria sentido a gente ter o estoque aqui e conseguir enviar dessa forma. Faz sentido o que você falou do mercado ser muito imediatista, principalmente o mercado americano. Mas aí, como o Pedro disse, né, quando você começar a ganhar um volume, quando realmente você entender que fez sentido estar lá, você pode manter uma pequena parte do seu estoque lá, entendeu? Então, acho que é mais ou menos esse o caminho. Vamos... Com certeza o investimento vai ser menor. Assim, você pode ficar tranquilo. E é o que eles falaram, né? Eles falaram, vou estar vendendo muito. Não necessariamente. Você consegue pegar outros indicadores fazendo a operação por aqui. Por exemplo, abandono de carrinho, por exemplo. Pô, você tá vendo que muita gente chega,
no teu carrinho, mas desiste do produto. Pô, você já tem um indicador, você não gastou nada para isso. Então, o cross-border justamente ajuda nesse sentido para você testar mercado com baixo investimento. Temos mais uma pergunta. Olá, meu nome é Márcio, sou da Loli Brasil. A Loli é uma empresa de produtos infantis, chupeta, mamadeira. Exportamos, mas não ainda para os Estados Unidos e não utilizamos o e-commerce. Uma dúvida, assim como aconteceu no Brasil com a taxação do comércio eletrônico, né, pelo Haddad, né, até virou meme, né, taxado, não sei o quê, a eventual vitória do Donald Trump pode levar os Estados Unidos a baixar o valor dessa taxação, inviabilizando o cross-border, ou isso é praticamente fora de pauta? Cara, uma excelente pergunta. Faz acho que um mês, nem um mês, a Amazon criou um canal de venda onde os vendedores chineses enviam seus produtos direto de armazém chinês via Amazon para o mercado americano. Ou seja, a Amazon está endossando o cross-border. Então, para qualquer político, para qualquer cenário americano mudar a regra do de minimis, ou seja, baixar o de minimis, ela vai ter que brigar com a Amazon. E a Amazon é um dos maiores empregadores dos Estados Unidos, enfim. Então, é uma realidade que acho muito difícil de ser mudada. E vamos lá, se baixar de $800 para $500, gente, ainda é uma margem muito interessante, tá? Então, é um caminho sem volta. Depois que o mercado já está adaptado para esse cross-border, é muito difícil retornar. Até porque também, falando em dívida, os Estados Unidos têm boa parte da sua dívida remetida devendo ao mercado chinês, à China, né, ao governo chinês. Então, assim, é difícil essa balança, essa conta fechar, então provavelmente vai seguir, e até porque é um mercado muito mais aberto, né? Então eu acho muito difícil essa mudança. Perfeito, Pedro. Só para complementar, o que talvez aconteça, o que tem acontecido, inclusive agora, existe um debate muito forte no Senado americano a respeito do de minimis, muito em virtude da penetração dos chineses dentro do mercado americano, né? Então, tem ali, dependendo da ala política, querer proteger um pouco mais o mercado. Mas e talvez possam mudar algo específico para a região, para o mercado chinês, exato, sabe? acho Isso já tem, né? Eu acho que tem esse modelo de talvez bloquear uma porta, né, uma linha, mas acho que o caminho mais provável seja uma fiscalização maior ou alguns pré-requisitos para a entrada do produto. Exemplo, o PRC aqui no Brasil, né? Então, para se ter algum benefício do tributo mais baixo, você tem que exigir, mandar algum tipo de documento, informações antecipadas para que o desembaraço seja feito de forma antecipada. Então, talvez esse seja o caminho que ocorra nos Estados Unidos. Mas olha que interessante. A gente pensa, vai acontecer por causa de uma mudança XYZ, né? Os Estados Unidos é um pouco diferente essa questão política, assim. Geralmente é muito mais um modelo muito mais capitalista, independente esquerda ou direita, tá? Então, isso já mudou. O maior parceiro comercial externo dos Estados Unidos é o México. Então, isso já mudou, não é mais a China. E não é Trump, não é Biden, é normal de fazer negócio de capitalismo. Tá? Nós temos mais 2 minutinhos aqui para perguntas finais. Temos 2 perguntas já que se inscreveram e depois a gente segue para o próximo plenário. Então, por favor, uma apresentação e uma rápida pergunta. Olá a todos, tudo bem? A questão é logística novamente, né? Nós temos uma indústria que traz como solução produtos ecológicos para a construção civil. E esse produto é um revestimento, né? E esse revestimento ele tem um peso unitário de 17 quilos a unidade, né? Que comporta 1 metro quadrado. E nosso desafio para exportação é justamente o peso, né? E então, tanto a parte do FBA e da Amazon é complexa, é cara. Viagens para poder entrega rápida seria por avião, é muito oneroso. Então, queria ter a opinião de vocês, que solução que vocês poderiam nos estar indicando para contornar a situação. Uma boa pergunta, é um desafio, né? A gente se depara com situações assim, onde você tem um produto, teoricamente, de baixo valor, com um peso muito alto, né? Então, isso, de certa forma, acaba tornando a operação mais complexa. Bom, não tem uma fórmula mágica, uma resposta pronta, mas o que a gente vê em cenários assim é um movimento de avanço de estoque
pro país. Marítimo, né? Exato. Você tem um avanço de estoque. Primeira coisa é não fazer direto. Você avança o estoque, seja por um fulfillment, onde você vai administrar, ou vendendo para um distribuidor que vai cuidar do canal. E a modalidade de envio deixa de ser a modalidade aérea e passa a ser uma modalidade marítima. E aí você tem N modelos, né? Você pode contratar container particionado. Hoje você tem soluções também para esse tipo de mercado, né? Mas, de fato, é um desafio. É quando você tem um peso muito alto e um valor agregado um pouco mais baixo, a conta... Hã? É somente esse. Sim, sim. Não tem muito como fugir. Olá, tudo bem? Tudo. A gente já tem um produto também, a nossa intenção também é exportar. Mas eu queria tirar uma dúvida com o Pedro, se a ferramenta de vocês também estuda um pouco o mercado, assim, claro que eu tendo um produto como você simulou aqui da Amazon, eu entendo essa demanda e vou, enfim, entender os diferenciais, mas eu também consigo pesquisar esse mercado na Amazon, por exemplo, dentro do nicho que eu trabalho, encontrar produtos que estão se diferenciando e que tenham demanda também dentro da plataforma? Sim, com certeza. Dentro da própria Amazon você consegue fazer isso também. Na GlobalD também, obviamente. A diferença aqui nesse caso entre GlobalD e Amazon é que a GlobalD, além de trazer os dados de Amazon, também traz dados da internet americana toda, tá? Porque a gente puxa Google Shopping, a gente puxa diferentes marcas. Então você consegue ter uma visão de fato do mercado todo, né? Quando a gente olha para a Amazon, obviamente, lá dentro do painel de seller, ele traz informações só da Amazon. Essa é a diferença. O e-commerce internacional é a forma mais interessante de vender para qualquer lugar do mundo. Pelo e-commerce é possível acompanhar cada etapa da venda. Desde o momento que o cliente se interessa pelo produto na loja virtual até a entrega ao consumidor e o pós-venda. Você pode ter um site próprio, exclusivo da sua empresa, pode fazer parte de um marketplace, se juntando a outras empresas para facilitar a venda. E olha que quanto mais forte for a presença digital, mais as pessoas irão procurar pela sua marca, onde é que ela estiver. Então, antes de começar seu e-commerce, você precisa saber quem é seu cliente, onde ele está, quais os melhores canais para interagir, como abrir uma conversa e como transformar essa conversa em vendas. E em tudo isso, a Apex Brasil pode te ajudar. E se você quiser aprender mais sobre o assunto, a Apex Brasil realiza um encontro chamado Export Meeting, cheio de palestras, trazendo tendências e as melhores práticas do setor. Acompanhe as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Até a próxima! Bom, tudo bem? Boa tarde, sou Rafael Catolé Demétrio, sou o GM da Natural One. Vim aqui hoje falar um pouco do nosso case com a Apex. Hoje nós estamos em 16 países e muitos deles graças à Apex. A Apex abriu portas para a gente em feiras e negócios, rodadas de negócios muito importantes e nos ajudou a levar essa bandeira brasileira para mais países. Hoje nós somos uma das principais marcas dentro do Alibaba, né? Chegamos a ser a marca número 1 de produtos líquidos internacionais, e essa foi uma porta que foi aberta também via Apex, né, no Alibaba Day. Então a gente está muito contente com essa parceria, é uma parceria muito frutífera. Eu recomendo a todos que estão buscando internacionalizar, buscando ser global, que tem um desejo de levar a companhia para fora, a Apex é um excelente caminho para ser o abre-alas de negócio. Então esse aqui é o nosso depoimento, muito feliz em poder gravar e muito grato por toda a ajuda da Apex.